Grenal, dupla em debate. E aí, turma, que tal, galera? Abrindo o nosso Dupla em Debate especial de sábado. Quer dizer, Dupla em Debate é especial sempre, todos os dias, mas hoje, como a gente costuma dizer, porque não é exatamente a mesma galera de segunda a sexta. Por exemplo, hoje estão aqui Rogério Bel, que há muito tempo eu não convivia. É verdade. No nosso Dupla em Debate, é fera. Se dependesse de mim, estaria sempre, mas como eu não apito nada, quem faz a escala é a dona Marjana, o Bel que flutua em toda a programação, fruto de sua grande competência, e hoje nos brinda aqui, né, já perfeitamente recuperado da noitada, mas... O Jorge já me ligou. Fortíssimo, hein? Nicolas Wagner, Nicolas Córdova, Ângelo Afonso... E também lá da sua casa, do seu lar, da sua residência, onde recebe inúmeras visitas ao longo da semana, o nosso Roberto Pato Moure. Confere, realmente, as visitas voltaram aí, Patinho, boa tarde. Boa tarde, pessoal, boa tarde, Belk, boa tarde, audiência da Rádio Grenal. Não, as visitas ainda estão proibidas. Começarei a receber as pacientes. Pois por que eu me confundi, Patinho? Porque como tu tens uma idade avançada e as tuas visitas também têm idade avançada, eu imaginei todas elas já, né, perfeitamente imunizadas. Não, mas é um ledo engano isso, viu, pessoal? Ah, as é? idades não são muito avançadas, não. Tem quem não tenha tomado nem a primeira dose ainda? É claro. Não. Aquelas que já tomaram 2 doses não terão a permissão de ultrapassar os portões do condomínio. Ângelo Afonso, antes de entrarmos propriamente dito na dupla Grenal, Belk e os Nicolas, alguma observação ou é melhor ficar quieto? Não, acho que era abajur, né? Pelo menos uma comorbidade, né, o Pato? Não tá bem mesmo, né? O Patinho ele é o velho tradicional, né? Como assim? Como é que é um cavalo velho, capim novo, né? Eu, Ítalo Gal, escola diferente, né? Nós é das veteranas mesmo, no caso. Só as vacinadas, no caso, né? Atenção, porque elas estão à procura dos veteranos, hein? Então o Pato tá na contramão da história, então. Ele diz algo e pratica diferente, então. Deixa eu começar pela maldade, algo que nunca faço. O que é melhor hoje para a dupla Grenal, diante de alguma rejeição já colocada em cima do Thiago Nunes? É melhor não ter treinador ou ter um treinador que a torcida ainda não confia? Eu disse que era uma pergunta da maldade. Boa tarde. Boa tarde a todos. É melhor ter treinador, né? É melhor ter treinador. Um time de futebol tem que ter um treinador. Tá, mas e a ameaça de desistir daqui a pouco, assim? Não sei que é horrível não ter, mas daqui a pouco tu tá assim... O que é melhor, estar casado ou estar casado e sabendo que a separação é iminente? Mas a separação é iminente? É. Eu não sei. Tu não quer ser feliz já? Eu acho que ele demitido ele não vai ser, eu concordo que acho que até o Bruno que disse ontem aqui, todo mundo deve pensar assim, não é que ele esteja na iminência até de ser demitido, mas ele está na iminência de perder a credibilidade com a torcida do Grêmio. Eu acho que ele está no presente de não ter essa credibilidade, porque até agora o Grêmio não apresentou nada de novo com o Thiago Nunes. Desde que o Renato saiu, o futebol continua o mesmo, não vi nenhuma evolução no time do Grêmio. Ele está em débito ainda, porque ganhou Grenal, ganhou o Gauchão, ganhou a Ele tá no vermelho, tá no vermelho. O quê? Ele tá, exatamente, tá no vermelho, apesar de estar no time azul, tá no vermelho. Não mostrou nada ainda a torcida, não mostrou nada de novo, o esquema continua igual o que o Renato fazia, dentro de campo não mudou muita coisa. Eu não sou tão radical como o Ítalo Gal. Tá no cheque especial. Tá no cheque especial do Zupatim. Boa. Boa definição. O Pato lida muito com essa história. Boa metáfora. Mas assim, eu acho que ele não está ainda de forma definitiva, mas em compensação, a situação dele no Grêmio é o seguinte: ou ele se dá bem no Grêmio e a partir daí segue em clubes de grande nível, como Grêmio, Corinthians e Flamengo e tudo mais, ou então ele não se dá bem e baixa o patamar. Uma tese que eu tinha com os da Série B do Inter, né? O Zago, o Gordiola e tal.
Se derem certo, o patamar avança, mas se não derem certo, ele se mantém. Porque o Inter da Série B. Então, Thiago Nunes, agora é o seguinte, por enquanto está 1-1. Bom trabalho do Atlético Paranaense, ótimo trabalho, e o trabalho ruim, mas não muito ruim. Não, acho que não deve se aditivar mais. Foi ruim o trabalho do Corinthians, mas não foi muito ruim, porque ali fracassaram o Jairzinho Ventura, o Osmar Loss, o Fábio Carille e tal. Então, agora para ele é decisivo. Se ele der certo no Grêmio, o patamar dele se mantém, ou se amplia, tal, e ampliar seria para a Europa, digamos assim, que aí ninguém vai, tá bem? Mas, ok, se não, é Goiás, é Ponte Preta, é Bahia, é Fortaleza, tal. Então ele que se liga, né? Sabe que eu concordei, não sei se o Ângelo e os Nicolas concordam. O futebol todo sem pressa, viu, Dalpisol? Pois é, né, Pato? Tem que ser tudo de afogadilho. E a leitura do Belk, ela é diferente, ela é inteligente, diferenciada, assim, e tem a ver com um salto de qualidade ou não dele, né? Porque no futebol, a lei é essa, todos têm pressa. E aí não dá para esperar muito. Então, o Thiago Nunes vai ter que encontrar uma mecânica de jogo que faça com que o Grêmio recomece a obter vitórias e ele comece a ter credibilidade. Vocês concordam? Essa linha, mais ou menos, assim, já está gerando uma preocupação, Ângelo? Sabe, Dalpisol, o Pato, o Belk e os dois Nicolas que estão conosco aqui no Duplo em Debate, vocês vão lembrar de uma frase que repercutiu demais, foi muito criticada em um dos maiores vexames do Inter e foi proferida por Vitório Pífero, às vésperas do Grenal do 5-0, ou logo depois do Grenal do 5-0, que planejamento é quando ganha. Quando estava trocando de treinador e o Odair Hellmann acabou comandando interinamente naquela goleada do Grêmio na Arena. Eu lembro muito disso, desses momentos em que começam as contestações, como é o caso do Grêmio, com essas 3 derrotas inesperadas, porque o Grêmio tem mais time no papel que o Ceará, que o Atlético Paranaense, tem mais time que o Sport e inexplicavelmente joga tão mal, todo mundo mal, e não pontua, e aí é natural que haja esse tipo de contestação. A gente já vê, eu já recebi, porque estava na transmissão do jogo, quinta-feira, Dalpisol, muitas mensagens de torcedor lançando a hashtag Fora Thiago Nunes. Quer dizer, já? Tem vários. Eu recebi no nosso @RDGrenal, inclusive, e também fui mencionado. Então, se a gente analisar como tem agora, o Nicolas Wagner está aqui, participa de várias entrevistas coletivas, a entrevista vai ao vivo pro canal do clube, aí o torcedor pode participar comentando. Já tinha muitas críticas também ao treinador. Ali também não dá pra levar muito em conta, porque é um massacre, né? É um massacre. Ali, entrevista de YouTube, meu Deus do céu, né? Mas é o torcedor. Claro. Hoje, se fosse no estádio de futebol, tivéssemos torcida, não teria vaia, não teria grito de burro, algo do tipo? Teria, né? A manifestação hoje mais próxima foi o que o próprio César falou pro Thiago Nunes na pergunta sobre o Paulo Vitor, que na impossibilidade do torcedor estar presente no estádio, qual é o filtro que a gente tem? Onde é que o torcedor pode ser ouvido, né? É nas redes sociais. E aí o Thiago Nunes falou que tem que cuidar com essa história de redes sociais, o cancelamento das redes sociais, mas é o que a gente tem hoje, né? Para ter como base o que pensa a torcida do Grêmio, a torcida do Inter, qualquer torcida de futebol. Então eu acho natural que com essas derrotas, que eu diria impensáveis, inimagináveis mas, Ângelo, do campeonato, tenha todo esse tipo de cobrança, viu, Pato? Mas seria um absurdo, né? Demitir um treinador que ainda não completou 90 dias treinando o Grêmio. Seria mais um absurdo do futebol. Seria mais um absurdo do futebol brasileiro. Não, eu tô de olho nele, eu vou dar os 90 dias para ele, como eu dei pro Ramírez. E aí, se em 90 dias ele não conseguir encontrar uma mecânica de jogo que possa oferecer ao Grêmio vitórias, aí vou convidar ele a pegar a mala, né? O Pato utilizou uma expressão, e eu acho que é isso mesmo, mecânica de jogo. Porque o Grêmio não marca gols há 3 partidas, né? Não marcou contra o Brasiliense, lá em Brasília, e não marcou contra Sport e Atlético Paranaense. Curiosamente, contra Sport e Atlético Paranaense enfrentou
uma linha de 5 defensiva, né? Com 3 zagueiros e os 2 laterais fechando. E o Grêmio não soube lidar com isso, não conseguiu criar jogadas, não conseguiu infiltrar. E isso passa por desenvolver uma mecânica ofensiva melhor. Porque atacar não é simplesmente colocar os jogadores ali e esperar que eles resolvam individualmente. Não, tem que ter mecânica coletiva. E isso o Grêmio não apresentou. Mas a mecânica que ele não está usando não é a mesma que o Renato usava antes? É bem parecida. Pois é, ele veio para mudar, para melhorar o time e continuou na mesma coisa. Ele mudou algumas coisas, por exemplo, a marcação nas bolas paradas. No início, achei interessante o que ele fez adiantando um dos volantes, né? Formando um trio ali com o Thiago Santos, o Darlan e o Matheus Henrique. E o Matheus Henrique com mais liberdade para chegar na área. Mas ele já abriu mão disso, né? O Jonathan Robert é quem vem jogando como esse meia. O Darlan teve Covid e sumiu, né? Não tem mais sido utilizado. Me parece que ele não definiu ainda esse titular do meio de campo. Será que o Douglas Costa pode ser o jogador? Será que vai jogar no meio de campo? Não tem característica para jogar como meia. Não, o Grêmio não é tão lento como era o Grêmio do Renato. Esse Grêmio é um Grêmio mais rápido, mais veloz. É uma acréscimo de qualidade, então, não é, o Pato, na tua opinião? Por ser mais rápido hoje, mais ágil, mais veloz. Não, que quando um time se torna mais rápido, mais veloz, a possibilidade do erro, ele é maior quando o time é lento. Porque a possibilidade de erro no passe boa tese do Pato, é bem maior. Boa tese. Então, Flávio, boa tese, né? Sim. Mais rápido, mais chance de erro, né? Menos rápido, né? Bem, surpreendeu o adversário. Agora, diante do que vocês viram, e aí se criou também nas redes sociais, e o Nicolas Córdova tem razão, porque qualquer um de nós, por vezes, é vitimado pelas redes sociais A live do Duplo em Debate que o diga, né? Tem alguns exageros, alguns não, vários, mas deixa assim, alguns exageros. Mas pelo que a gente viu e o que a gente pode imaginar, quantos jogos vocês projetam para o Douglas Costa poder dar um retorno dentro daquilo que se imaginava e do investimento feito? Não, é que do investimento feito, o Douglas Costa para dar retorno mesmo só quando o Grêmio conquistar um grande título, né? Mas pelo investimento feito. Sim. Agora, que ele vai acrescentar, eu diria que ele já melhorou o Grêmio na quinta-feira. Agora, Flávio, 30 minutos em campo, aproximadamente. Então, pessoal, a minha régua seria o seguinte, né? Não tem como... Posições diferentes, é claro, embora ambos ofensivos e tal, mas é comparar Douglas Costa com Tyson. O retorno que cada um dará ou não dará aos seus respectivos clubes. Eu acho que é inevitável isso, né? Temos um bom Grenal no ano, na temporada, no tocante à avaliação do desempenho dos dois, né? E o Tyson, e o Douglas Costa, que tem um histórico bem maior que o Tyson de lesões, já se lesionou. E o Douglas Costa não, no caso, né? Sim. Ainda, embora jogou fez o primeiro jogo. Minutos, ok. Mas eu acho que, na minha opinião, o parâmetro, a régua seria essa, avaliar um e outro, no caso. O Pato, eu só temo que a avaliação, o Nicolas Wagner, do Douglas Costa e do Tyson, seja feita em função do outro. Ou seja, não tenhamos, Nicolas Córdova, um momento em que diga assim, tudo bem, não está dando conta do recado, mas o dele está pior. Bom, se formos para ir... Mas é um leitivo, uma boa desculpa, né? É uma boa desculpa. Essa comparação entre os dois começou desde que o Tyson foi contratado. Isso. Mas a gente está contratando o Douglas Costa. Mas o Tyson era titular no Shakhtar, enfim. E o Douglas Costa não jogava muito na Juventus, no Bayern de Munique. Aí mas existe uma diferença. Ficou imposta. À luz da biografia não está comparando. Existe uma diferença em tudo Douglas isso. Costa aí. É melhor. Sim. Por favor, existe uma diferença em tudo isso. O Douglas Costa é um jogador diferenciado, enquanto que o Tyson não é um jogador diferenciado. Então a cobrança será muito maior em cima do Douglas Costa do que em cima do Tyson. Por que, o Pato? Não o Douglas Costa é melhor que o Tyson, sim. Mas ainda assim... Melhor e mais caro. Mas isso não é desmerecer ou diminuir o Tyson. É melhor ou foi melhor? Não, é melhor. Ele tem 30 anos. Sempre foi melhor e continua melhor. O problema são as lesões. Em condições de jogo, claro. São as lesões. Eu não quero comparar aqui o Douglas Costa ao Ferreira, mas o Ferreira é uma referência técnica do Grêmio também. O Inter não tem nenhuma referência técnica além do Tyson agora. Concordo.
Então a responsabilidade do Tyson seja maior por causa disso. E são características diferentes também, né? O Tyson hoje ele é muito mais um armador do que um atacante. O Douglas Costa eu ainda vejo ele como um ponta. Erroneamente. Um atacante, um cara agudo. Como erroneamente? Por quê? Porque o Tyson jamais será um armador. Olha a quantidade de vezes que ele pifou os companheiros nos últimos jogos, Patinho. Pato. Não, mas não tem perfil para ser ele um armador. Nunca foi na carreira e nunca vai ser. Então ele é o atacante de lado, para usar a velocidade, ficar parado ali e esperar a bola. Ele é um segundo atacante. Ele é um segundo atacante. Ele pode jogar ou no lado do campo, no flanco, ou jogar em companhia do centroavante. E só. Não tem mais nada. De qualquer forma, os dois são protagonistas, né? E a Veraldo, a pessoa até corrigiu e aparou as arestas no caso, mas vai ser inevitável que ao final da temporada se faça uma comparação dos dois, que foram as grandes Tomara que seja pra cima, né, Alemão? Porque se for pra baixo, tipo assim, o meu cabelo tá feio, do Alemão tá pior e do Nicolas tá caindo. Aí reduzir muito a coisa, né? Torcemos para que ambos sejam eficientes e que correspondam à expectativa criada pelo torcedor e pela direção tal. Claro, óbvio, né? Interessante. Mas, de qualquer forma, Douglas Costa, a biografia dele é superior, né? Superior. E a idade de Douglas Costa é inferior. Por conseguinte, dá para inferir que se possa cobrar mais Douglas Costa. Então, é isso? Pois é, tem esse ângulo. Cobra mais do Douglas Costa, porque ele tem mais cartaz, porque ele jogou mais e porque ele custa mais pro Grêmio. Tem mais talento. Até mais talentoso. Até não, assim, financeiramente, salário. Acima. Bem? Cima. Bem o quê? Duas vezes mais? Não tanto. Imagina, eu sei lá. 1,5 por aí. Deve ser mais ou menos isso. Então, vai ser cobrado por isso. Mas o Tyson, pela carência, conforme disse o Nicolas Córdova, do Inter. O Inter é mais carente que o Grêmio, eu tô errado? Não, o Inter claro, sim. O Inter depende muito mais. O peso que o Tyson carrega é maior. O peso de carregar o Inter para uma conquista, para uma boa campanha, para futebol bom, tudo do Tyson. Mas não é que o Grêmio não tenha peso e não tenha cobrança. Claro. Tanto que o Grêmio, ainda que venha conquistando títulos estaduais, o torcedor já cobrou demais, a gente acompanhou nas últimas temporadas, a perda da Copa do Brasil para o Palmeiras, as eliminações na Libertadores, né, a goleada sofrida contra o Santos, esse ano para o Independiente Del Valle. Quer dizer, é uma pressão natural de time grande, que os dois vão carregar, mas a do Inter evidentemente é maior porque começa a martelar aquela coisa da seca, de um time que não ganha nada fora do estado desde 2011, que não ganha nem gauchão desde 2016. O torcedor gosta da crítica e da sacanagem pro outro lado. Lembram quando o Patrick foi contratado, que mostraram na apresentação ele de perfil e a barriguinha se salientava. Agora os colorados vibram com as imagens que demonstram que o Douglas Costa também está, como diria Rogério Beco, com uma protuberância abdominal. Até no Patrick se falou que era um segurança do Inter, né? Não era o Patrick. Sim, sacanearam. Sacanagem é império. Patrick, né? É verdade. Mas, enfim, o mais impactante foi quando o Balói se apresentou. Porque... Não, mas daí o volume não era na barriga. Não, sim, mas o calção e tal, né? E... Teve dois casos semelhantes só. Quando o Balói se apresentou. Tá curioso para saber qual seria a razão. Ele já sabe? O saudoso Norton Nascimento, ator negro, preto. Hoje se fala preto no caso, quando saiu da Restinga em 99, em 98 na Restinga, e estourou o elástico da sunga que ele estava ali. Foi um troço impactante. E no ano seguinte, Rogelinho Belco, na Figueira também, no carro dos Travecos ali, era homenagem para Farrapos também, mas não estourou o elástico, mas igualmente causou impacto. Ah, não, tá, vai. Não. Sim. Por conta própria, no caso, né? Vai que alguém acredite, né? É ou não é? Pois é. Mas enfim. No sábado tudo é admitido. Como é que é? No sábado tudo é admitido. Tudo é admitido, né? Mas assim, falando sério agora, estamos brincando aqui. Mas falando sério, brincadeiras, amenidades nos recados aqui é tranquilo. Qualquer coisa que venha, digamos assim, para
desabonar um colega, eu não tenho qualquer dificuldade de bloqueio, porque se a pessoa não sabe criticar, não sabe trocar ideias, não tem problema nenhum, ela não participa mais. É uma coisa assim, não aceita a crítica, não, crítica é muito bacana. Desabonar e agredir verbalmente... joga no lixo. Com um prototipo. Vai procurar a tua turma. Mas olha só, é meio complicado isso. Da mesma forma, há algumas questões do futebol que a gente tem dificuldade de avaliar, porque não é nossa área e não existe para nós um abastecimento de informações. Preparação física, a questão médica, são questões assim muito particulares de uma área científica que nós não temos conhecimento e não somos abastecidos. O Renato proibiu o médico do Grêmio de falar. Hoje parece que não, mas isso aí no caso pode falar, enfim. Então, tipo assim, tá gordinho. O que é o gordinho hoje? Tá acima do peso. O que é acima do peso hoje? Que bom que houvesse uma transparência, que nós pudéssemos perguntar, questionar, porque nós somos jornalistas, nós questionamos, perguntamos, nós vivemos tal qual os filósofos com um ponto de interrogação na cabeça. Então é perguntar. Então quando a gente tem opinião é uma análise particular que se dá sobre um fato e não pode ter a pretensão de que isso é verdadeiro no caso, mas só que o fato é verdadeiro, claro. Não nos abastece, então sabe, tá gordinho, mas não, poderia alguém dizer, não está, o Patrick não está gordinho, o Douglas Costa não está, porque não, a massa muscular dele está em 35%, nos explique então isso aqui. Nós adoraríamos que chegasse, não é? Então, quando eu explico, a gente tem que opinar. Fico comentando em cima. A gente tem que falar, tem que analisar. Então, a culpa é, será, não do assessor de imprensa, mas falta um contato para que haja uma possibilidade maior de elucidamento dos fatos para nós apresentarmos para o público ouvinte, que é o torcedor em potencial, que é o sócio também. Nós temos mídia, nós temos meio, nós somos um porta-voz. Então, isso que eles têm que entender do caso. Não é curiosidade nossa, minha, eu quero saber. Não. A gente quer saber para passar para o ouvinte, o nosso consumidor. E que é uma responsabilidade nossa, é a nossa função. Então, não é curiosidade natural, eu quero saber, não. A gente tem a obrigação de procurar saber como é para apresentar. Porque se não há um fato, a opinião ela pode ser correspondente ao fato, logo realidade, ou não correspondente ao fato, logo realidade. Não correspondente à verdade, mas enfim, então a falha a grosso modo dos clubes, né? Que não tem esse interesse em transparência, em informar, né? Até porque quem dá opinião, comentarista, por exemplo, são sempre gigolô de repórter. Mas como os repórteres hoje não têm acesso nem mesmo a treinamentos, ficamos nós impossibilitados de dar uma melhor informação. Eu sempre sublinho muito bem isso aí. Alemão, lixo é para ser jogado na lixeira. Deixa eu fazer isso aí. Lixo vai pra lixeira. Diga, Alemão. Eu sempre sublinho isso aí pelo seguinte: quando eu elogio o repórter das antigas, como é o caso do Flávio Dalpisol, dos Carlos Reck e de outros prefixos também aqui, grandes repórteres, Macedo, os Benficas, o Boaz e tudo mais, enfim. Luiz Fernando Siqueira Pelotinha, claro, que publicou nas redes sociais, grande Pelotinha. Grande, o baita repórter também, tá louco. Lito Zambuja e tal. E é o seguinte, na época era paradoxal isso aí, era mais fácil e mais difícil de trabalhar, porque não havia facilidade da tecnologia, não tinha Twitter, não tinha Facebook, não tinha WhatsApp e tal, mas era também mais prazeroso, porque o Dalpisol pescoceava um técnico na beira do campo, faz uma entrevista com um gravador gigante ali. Piorou muito para os colegas hoje, né? É compreensível. Então hoje, assim, quando se vê um boletim de rádio sem uma sonora exclusiva e às vezes assim minado de estatísticas, que o Lucas Dias faz muito bem isso aí e tal, tem que se respeitar. É legal, é um novo momento, né? Porque não há mais hoje, até acho que às vezes há
falávamos com o Léo Jorge da madrugada. Mas resumindo, o Patinho, para dar uma ideia, o Nicolas Wagner, que é o mais jovem aqui, como. Bom, o Ângelo não é repórter. A gente saía e conversava com cada automóvel, tu ia com o jogador. E o jogador te dizia: olha aqui, ó, ele que vá pro raio que o parta, não vou jogar mais, ali eu não vou jogar improvisado. E tu tinha manchete. Hoje em dia não, tu não tem como chegar perto do jogador. O Dalpisol ia aos treinos e era ovacionado, criticado ou até ofendido, na boa assim. Os jogadores, Isso. E aí Dalpisol, como é que é? Colorado, junto do suplementar. Tal, é verdade. Que é o suplementar ali, os torcedores ficavam juntos também, acompanhando o treinamento. Então já tinha também aquela noção da cobrança da torcida, quem tava com moral com a torcida, quem tava Patinho tumultuava, tu sabia? Patinho, o rei do Patinho era o rei do tumulto. O Pato era muito mala, velho. O Pato era, né? Tá louco. Dá bem, muito mala. Tanto que hoje Eu acho que todo repórter ele tem que ser mala. Se ele não for mala, ele tem que fazer uma outra profissão. Mas tanto que hoje o REC, o Dalpisol, esses repórteres das antigas que o Belk citou, são amigos de jogadores, né? Acho difícil os repórteres da nossa geração atual, assim, minha, do Nicolas Wagner, do Bruno Soares, ser amigo de jogador. Fabrício é amigo. O Fabrício é exceção, porque é boleiro, né? Que é bem próximo, né? Mas o restante, assim, daqui a 20 anos, não vejo a gente e hoje parece jogador. E hoje parece que é uma reserva dupla. Do jogador para com o repórter, ou jornalista, e também do jornalista para com o repórter, a menos que ele queira mudar de situação e se tornar um assessor de imprensa e tal. Mas há um bloqueio hoje, um muro, que separa as duas situações do caso. Pelo volume de informações, o jogador não gosta de nós hoje, nos respeita ou boa leitura, teme e tal. E nós também não temos a condição de nos aproximarmos dele aqui, né? Eu tinha um Se jogador... bem que as gurias eles cantam, né? Claro. As gurias eles cantam. Mais do Instagram, que isso. Tudo bem, mais do que isso. No passado tinha uma conhecida minha aí que depois dos treinos ela fazia uma conferência com um treinador. Depois no vestiário. É mesmo? Sim. O treinador convidava ela pra uma troca de ideias, pra um bate-papo aí, pra uma entrevista. Sim. Mas há muito tempo. Pô, fora do ar eu posso dizer quem é, há muitos anos. Bate-papo? Isso, uma troca de ideias. Troca de ideias, eu sei quem é. O Kenny que diz que não dá pra trocar ideias, senão ele perde com qualquer um do dupla, né? Ele se sente no prejuízo. Mas o jeito esses dias estava falando assim, lembra? Saiu o Renato, o Ângelo vai lembrar. E o Ângelo mesmo questionava, quem colocar? Quando pensar em trocar o treinador do Inter, quem colocar? É a mesma coisa, se alguém aventar a possibilidade do Thiago Nunes, tá? Mais adiante, não agora. Quem colocar? Prossegue essa pergunta, quem colocar? Pois em cima disso eu vou lembrar que pra mim, quando saiu o Renato, o meu nome favorito era o Lisca. Eu falei isso aqui. Eu sempre falei pro Inter também. Eu acho que ele tá merecendo uma oportunidade em um grande clube. Mas, assim, eu entendo que o Thiago Nunes tem pouco tempo de trabalho, sim, mas é aquela coisa, permite pelo menos aquela contestação. Tenho visto muitos gremistas mandando isso pra gente aqui. O problema era o Renato? Que tem que olhar pra frente, né? Tem que olhar pra frente. O pessoal... às vezes acaba tendo memória seletiva. O Grêmio tava muito mal, né? O Grêmio tava muito mal desde a temporada passada. Claro. Ele apresentou ali alguma melhora, né? E tanto é que teve a sequência invicta. Não enfrentou grandes adversários, tudo bem, mas ganhou os jogos que tinha que ganhar. Ganhou do Lanús, ganhou o Clássico Grenal na final do Gauchão. E agora evoluiu, né? Tem problemas, mas eu acho que é nociva essa cultura de já querer trocar técnico de novo, sabe? Essa acho que é uma pauta que a gente... O problema é que o fantasma do Renato e do Abel irão circular por muito tempo. Boa tese, em torno da Arena, em torno do Beira-Rio. Mas tu acha que atrapalha o trabalho do técnico? Tu acha que o Thiago Nunes pensa no Renato? Mas é claro que atrapalha, né? Tu acha no ambiente externo eu treinador... concordo, mas eu não acho que afete os profissionais que estão ali. Mas as redes sociais hoje elas são muito poderosas. E esses treinadores, eles têm contato, talvez não diretamente, mas são informados pelos seus assessores daquilo que está acontecendo. Então, claro que esses dois fantasmas, de Abel e de Renato, por muito tempo irão circular Arena e Beira-Rio.
O Hélio do Menino Deus está dizendo, também vocês botam apelidos em alguns jogadores. Não, mas não é por isso que o jogador não vai gostar, por causa de uma brincadeira, de um apelido. São por outros motivos. E me disse uma vez um jogador o seguinte, né? Que, pessoal, um jogador da antiga, ele me disse o seguinte, no grupo de jogadores, eles não gostam muito que nós tenhamos amizades, assim como vocês. Sempre fica uma dúvida de que o jogador, o Nicolas Corda, ao ser amigo de um profissional da imprensa, ele possa se beneficiar, recebendo elogios, porque ele é camarada, entendeu? Me disse um ex-jogador, um volante do Inter, que era meu amigo, e ele dizia, olha, eles ficam sempre assim no bico da gente, porque se a gente ficar com amizade com vocês, eles acham que a gente está tentando ganhar alguma vantagem em algum elogio. O que o Pato falou, faz muito sentido. A questão de sempre haver uma comparação com o técnico anterior e ainda mais que uma situação assim singular na história da dupla Grenal, de que os técnicos atuais, embora o Inter não tenha, tá, o Osmar Loz de forma interina aí e tal, e teve o Miguel de Ramírez e o Grêmio tá com o Thiago Nunes, mas enfim, os técnicos que os antecederam foram os que mais treinaram Inter e Grêmio respectivamente, e à luz da história obtiveram os maiores títulos, porque o Grêmio tem uma situação de singularidade. Valdir Espinosa não foi o maior técnico do Grêmio, na história do Grêmio. Não, ganhou o Mundial de Clubes por uma circunstância, foi competente e tal, mas era muito mais inspiração que transpiração. Abel Braga no Internacional dá para se ombrear com outros grandes que houve, né? Tipo Eli Andrade, Rubens Minelli, me ajuda aí, quem mais? Acho que para se comparar com o Abel, são esses dois. Não, esses dois. O Grêmio não. Mas é uma comparação inevitável. Cláudia Raia, grande atriz que tem a minha idade e as pernas maiores que as minhas, e primeiro que eu fui detido pela polícia porque eu roubei uma Playboy da capa dela ali no Sebo em Pelotas ali, mas nem tiveram. Não lembro disso. Não, eu fazia, eu ia no Sebo, né, pra comprar livro, metia umas vestido de mulher pelada embaixo do casaco ali, sabe como é que é? Enfim, avancemos. Cláudia Raia disse que o melhor homem que ela teve na vida foi Jô Soares. Gosto é gosto. Mas em compensação, quando ela separou de Eto Celular, por exemplo, o próximo foi Alexandre Frota. Comparação inevitável. Não foi antes, Belk? Hein? O Frota não foi antes? Não, mas sessão contigo agora. Não, hein, sei, mas enfim, só fofoca, mas o próximo Patinho. que pegou, tu tem que... Ela comparou. Não, ele não pegou o próximo que ficou com ela. Isso. Mas não pegou, ela não era um material, digamos assim. Não, claro, mas aí é gira, não é? Gira. Tá. Mas enfim. Como eu disse anteriormente, no sábado tudo é permitido. Como é que é, ô Pato? Não, eu disse anteriormente no início do programa. No sábado tudo é permitido. Quase. O Belk tem que participar todos os dias do programa. É o Rodrigo de Gravataí. Diz que o Belk é o melhor deles. Como tem muita crítica aí pra alguma coisinha que eu falei também aqui, ó. Bom dia. O Belk tem que participar do Dupla todos os dias. Leia aí, dá o pisão. Jalito é o melhor, não sou o melhor. Sim, diga agora, Patinho. Não, nós preservamos o gênio. O gênio é para esporádicas. Gênio precisa ser preservado. O Belk é gênio. Ele é preservado. Qual é o corretivo que vocês passariam se o termo não está correto? Mas o que vocês acham que o Thiago tem que ser moldado, digamos assim, o Thiago Nunes? Ângelo? Moldado. Ajeitado. Aí que tá o Dalpisol. Eu dizia isso pro Ramírez também. Eu acho que o técnico tem que se adaptar ao grupo, entender que ele tem que... O bom treinador tem que se adaptar ao que tem na mão, ao que tem à disposição no plantel e não o contrário, que era uma cobrança que eu tinha muito com o Ramírez. Mas eu não acho que o Thiago esteja tão distante assim, de ideia do que pode executar o time do Grêmio. Mas é uma questão, por exemplo, eu não entendo algumas escolhas específicas. Aquilo que o Pato falava do Darlan, o Nicolas também falou antes. Como por muito tempo ele insistiu com o Thiago Santos e Lucas Silva, que não faz sentido. E no caso especificamente de quinta-feira, pra mim é inexplicável. Até ironizei ontem. Eu acho que o Grêmio tá sim focado no título do Campeonato Brasileiro, mas brasileiro de aspirantes. Porque o Guilherme Guedes e o Fernando Henrique jogando como titulares
contra o Curitiba à tarde, quando deveriam ser titulares contra o Sport à noite, eu acho que o Grêmio quer sim mesmo brigar pelo título brasileiro esse ano, mas o de aspirantes, nada explica pra mim, nada justifica. Eu não sei se no caso do Fernando Henrique pra titularidade, mas é inexplicável o Lucas Silva estar numa lista de relacionados e o Fernando Henrique não, porque o Fernando Henrique eu vejo mais como um primeiro volante, mais posicionado, tem mais qualidade técnica que o Thiago Santos e o Lucas Silva. Talvez não seja tão marcador quanto o Thiago Santos, mas ele é melhor que o Lucas Silva. E na lateral esquerda aí sim, né? Porque é aquela história, não sou só eu que digo isso. Parece que quem tá de fora é o melhor entre Cortez e Diogo Barbosa. Começou o Cortez, saiu no intervalo, entrou o Diogo Barbosa, melhorou um pouquinho, mas nada demais. Enquanto isso, o Guilherme Guedes na transição. Ali eu acho que o Guilherme Guedes poderia já ser titular, sim. Um abraço pro Márcio Lopes Colorado ali da Padre Hells em Gravataí, brincou Hells ou Royce? Hells, lá é Hells. Lá é Hells em Gravataí. Não tem método. Natan da Prava, lá Gravataí, deixa que o lá é aportuguesado, né? Lá é chinelagem. Lá é Hells. Padre Royce. Lógico que é Padre Royce. Não, sou de Gravataí, mas o bairro é de lá, Belk. É de lá. De Gravataí, sim. Agora, tem o outro... Eu sou a favor de aportuguesar mesmo. Tá, mas começando pelo Patinho aí, não atropelem o Patinho, tá? Por favor. Ele nunca faz Isso, que ele nunca faz isso. O Patinho, o problema hoje do Thiago é escalação ou é definição tática? Tem que dar uma organizada, Pato. Não, o problema do Thiago está mais do que evidente, que é primeiro conhecer as características de todos os jogadores do Grêmio. Ele que agora ainda não completou 90 dias trabalhando no Grêmio. No momento em que ele conhecer as características exatas de todos os jogadores do Grêmio, ele vai ter que dar uma formatação tática a esse time que não tem. Porque esse time tem um pouco de Thiago Nunes, muito pouco, e muito de Renato Portaluppi. Quanto tempo o Inter tem se caracterizado, pelo menos nas duas últimas acertos com técnicos, tipo assim, acertar bem antes e esperar que o técnico se apresente. Com o Kudê, houve uma situação que ele estava treinando e o Inter se sujeitou a pegar um quebra-galho, que foi Zé Ricardo, e aguardá-lo. Perfeito. Agora foi uma questão até política. Houve uma eleição internacional e a chapa vencedora já tinha ele como nome definido. Viveu uma situação de constrangimento, porque poderia ter que não permanecer com o técnico campeão brasileiro, caso o Abel tivesse conquistado o título, e faltou uma vírgula no caso. Então, são duas situações assim, em que se havia um técnico contratado, acertado, e se aguardou bastante tempo, né? Mas, quanto tempo ficou o Miguel Angel Ramírez? Eu quero comparar... 102, eu acho. Já é o período de Thiago Nunes ou não? Não, menos. Não. Ok, pois é que fica meio estranho demitir um técnico, a menos que haja uma catástrofe acachopante, algo assim, uma sucessão de resultados ruins, que não é o caso do Thiago Nunes, porque a amostragem do Gauchão e da Sul-Americana, ok, não vale, não serve, não importa, mas é uma amostragem. Se tivesse ele ido é meio, não é eufônico, mas enfim, mas se tivesse o Thiago Nunes como comandante do Grêmio, ido mal no Gauchão e mal na Sul-Americana também, e agora mal no Brasileiro, se justificaria uma demissão. Mas ele foi bem no Gauchão. Não importa. Sul-Americano, mas é o que tem. Então eu acho que ele tem mais oxigênio, né? Não, tem. Assim, quando fala de demissão, não vejo, ao menos, por enquanto, pelo menos, né? A menos que perca mais 4 no Brasileiro, da corrida aí. Bom, e agora vamos dar o recado da nossa Yamaha Ediza. Porto Alegre tem Yamaha, conta com Yamaha Ediza. Fica ali na Avenida Sertório, fácil de você localizar, e é uma marca tradicional e, para nossa alegria, na parceria conosco na Rádio Grenal. Surgiu uma novidade Yamaha para Grande Porto Alegre. É a Yamaha Ediza. Está aberta com loja, oficina, peças e acessórios para você que quer qualidade e preço baixo. Na Yamaha Ediza, você poderá fazer um teste com uma moto e comprar com prestações baratas que cabem no seu bolso. Venha conhecer a Yamaha Ediza na Avenida Sertório, 5825, de segunda a sábado, em Porto Alegre. Moto revisada é moto segura.
Muito bem, de volta aqui com o Dupla em Debate na Grenal. Só um pouquinho, Bato tá hoje com a corda toda, peraí, segura aí. Por que será, né, Ângelo? Tá 100% hoje. O Marcelo de São Paulo. Neugbauer, não, porque eu me atrapalhei ontem. Grande Marcelo, tá brincando. Neugbauer, essa é a pronúncia. E eu não tenho como errar, porque os produtos... é o melhor de todos. Produtos especiais. Pode errar no nome, mas não na escolha, né? Não na escolha, obviamente, né? Sem dúvida nenhuma. Eu tinha feito uma sacanagem aqui, mas eu acabei perdendo. Eu ia trazer um pacotinho para cada um. Vermelho, azul, amarelo, tem roxo, tem... E pro Kenny eu iria trazer o cor-de-rosa. Mas eu tô revelando no ar aqui. Sei que ele não tá agora. Provoca também, né? Isso, pra provocar. Ia pedir pro Patinho entregar pra ele. Porque daí, Pato, ele ia ficar louco. Tu quer confusão, né? Sim. Tu quer tragédia. Essas duas letras no idioma alemão, no idioma germânico, elas, na verdade, o correto é de padre Reus, não Reus, né? Sim. Mas se é portuguesa, e se fala Reus, né? Como na Argentina, os argentinos são tão assim, impedantes, né? Mas por exemplo, River Plate, seria River. Rio? Não. Mas não. Sei lá. Mas eles dizem River. Rio. Não, mas em inglês é River. Então é diferente. Você fala River Plate. Plate. Tem um negócio, né? Sim, engoliu uma eletrola hoje. Mas tem um. Aí são os fonemas da língua inglesa, Belco. Plate. River Plate. Sim. Agora eu pesquei. River Plate. Já que eles são tão preciosistas, teria que ter o River Plate. Por que Plate? Sim, perfeito. Agora, não é o River. No exagero da precisão, sim, o Eduardo. River Plate. Não. Tá. Ele fala River Plate. Só dá uma seguradinha. O Eduardo de Jaguarão, ele diz assim: Dalpisol, fala pro Ângelo que os empresários que estão escalando os times. Será, Ângelo? Diante do quadro econômico? Olha, o que eu vou te dizer, né, Dalpisol? Não posso aceitar isso num campeonato brasileiro de futebol da Série A, né? Em clubes gigantes. Mas, por exemplo, é inadmissível que o Paulo Vitor ainda jogue no Grêmio. Não acho? Sim. Pois é. Mas não tem nada a ver com o empresário. Não acho que tem a ver com o empresário, mas eu tô falando de escolhas que eu não entendo, Roberto Patumori. Mas sabe que eu acho que Mas é uma escolha única, exclusivamente do treinador. Então, tô cobrando o treinador, como falei antes. Como o ouvinte falou de empresário. Eu falei, não quero acreditar que isso aconteça. Mas a própria direção, o doutor Marcos Hermann, meu amigo Marcos Hermann, a quem torço muito, porque é um cara do bem, uma figura extraordinária. E ele colocou na lista dele o Paulo Vitor entre os melhores goleiros do Brasil. Exagerou e se sujeitou a uma crítica exacerbada da imprensa. Não podia ter feito isso aqui, mas enfim, queimou um pouco o filme dele, mas só provou o bom caratismo dele. Sim. Certo? Agora sim, eu acho que tinha que haver um santo protetor na Igreja Católica dos goleiros, né? Porque eu acho que a pressão é muito grande. Sobre o Lomba, Paulo Vitor, o Vanderlei, o Júlio César, o Danilo Fernandes. O goleiro, o centroavante erra 30 gols por jogo, 2 dias depois ninguém mais lembra. Isso aí, certo? A menos que haja assim um exagero da imprensa, como foi o caso do Jonas do Grêmio, lembra que alguém divulgou o pior? Thiago Galhardo. Pois é, o goleiro, ele faz 30 defesas num jogo. Exagerei, mas 5. Aí toma um gol num suposto erro. Frango uma coisa, frango pelo meio das pernas e tal, né? E é pau no goleiro. Não seria no meio das pernas, seria entre as pernas. Não, meio das pernas é o joelho, né? Sim. Ou, né? Meio das pernas não, é o joelho. Meio das pernas. O Juan tá dizendo aqui, entre as pernas, sim, que é o... Ok. Olha o que o Juan escreve, Dalpisol... por favor, não deixa mais o Rogério Belco e o Ítalo falarem em inglês. Abração, kkkk. Não, mas eu confundi, eu reparei. Não é River Plate, seria River Plate. Sim, no preciosíssimo caso, né? Sim. Mas os argentinos detestam a Inglaterra, porque tomaram ali as Ilhas Malvinas, que os ingleses chamam de Falkland, né? E as Ilhas Malvinas tomaram na mão grande ali.
na Guerra das Malvinas, em 81, que, invadiram lá, os argentinos com calcinha de tergal, camisinha de física, 30 graus abaixo de zero, um canivete. Aí vieram os ingleses aqui, a Margaret Thatcher veio aqui com um daqueles navios gigantes aqui, fuzilou aquele monte aquela indiada ali e terminou com no caso de Policarpo. 3 dias ali, né? De Policarpo para 4. É legal que pro Grêmio não jogar hoje, ou tem o fator, digamos, psicológico, assim, ô Patinho? Tu olha ali. E claro que a tendência é que o distanciamento seja maior dos outros em relação ao Grêmio. Daqui a pouco, Pato, mesmo com jogos a menos, sei lá, em poucas rodadas o Grêmio pode estar 15 pontos atrás do líder. Aí é xarope, emocionalmente, né? Não, era melhor para o Grêmio que essa partida se realizasse. Apesar de que naquele gramado lá, naquele terreno de jogo, naquele estádio, o Grêmio teria que operar aí um modo de jogar que não passa minimamente pela cabeça do seu treinador, ou seja, bago, né? E seja o que Deus quiser. Mas agora, seria importante. Agora, eu acho que são 2 leituras, né, pessoal? Em primeiro lugar, assim, tem se comentado, o Grêmio perdeu as 3, pois mas tem um jogo atrasado, mas é contra o Flamengo. A gente meio que infere que teria perdido também o Grêmio para o Flamengo, caso houvesse a disputa do jogo. Contra o Cuiabá é diferente, né? O Grêmio, esse Grêmio ia ganhar, em teoria. Então, eu acho que é dúbio. É equilibrado. O Grêmio perdeu as 3 primeiras do brasileiro e se fala, e ainda tinha uma quarta contra o Flamengo, ia perder. Imagina, tá em 4. Contra o Cuiabá, parece que é natural, se pensava que o Grêmio ganharia, né? Então, equilibra, eu acho que não modifica. Vou roubar uma tese que o Lucas Caturama me falou ontem à tarde. Não seria interessante mudar o mando de campo desse jogo do Grêmio e Cuiabá? Não pode por regulamento. Proibiram porque andavam fazendo isso sistematicamente e aí houve a proibição. Isso que não pode. Mas fizeram onde? Eu sei que fizeram. Já fizeram, não sei se foi o passado ou o retrasado. E aí se reuniram e alteraram o regulamento, impossibilitando isso aí. Eu não sei se o Ângelo acha. Até porque o Grêmio. O Gaúcho tinha isso aí, né? Acesso. Mas olha o que poderia proporcionar para a tabela de jogos, dos próximos jogos, uma alteração de mando, uma inversão de mando. O Grêmio já agora se prepara para uma sequência de jogos em Porto Alegre. E o jogo fora que tem é em Caxias do Sul. Então o Grêmio seria extremamente favorecido. Ok, alguém vai dizer, mas é que aí o problema é do Cuiabá, que não teria a estrutura adequada. Mas se esse jogo fosse invertido e realizado amanhã, o mando, o Grêmio jogaria 3 seguidas em casa, porque o Grêmio já vai jogar agora com Santos e Fortaleza, joga com Santos quinta e com Fortaleza no fim de semana. Aí o Grêmio joga fora, mas joga contra o Juventude, uma viagem próxima, de ônibus para Caxias do Sul, e depois joga em casa de novo com o Atlético Goianiense. Quer dizer, o Grêmio faria, no caso de uma inversão de mando, Nicolás Córdova, 5 partidas seguidas no Rio Grande do Sul e 4 na Arena, 4 em Porto Alegre. Mas aí no outro turno, os demais iriam chiar, né? No outro turno a banca ia pagar, né? Bom, tudo bem, mas aí que tá. Sim, mas eu entendi, tu tá alterando uma tabela que depois pode gerar reclamação, ainda mais nessa situação que a gente está falando de debate de escassez de resultados, como agora poderia beneficiar, depois poderia prejudicar demais. Para o Cuiabá, o que o Cuiabá fala, a imprensa fala no caso, se sente, digamos assim, prejudicada pela situação de que a Arena Pantanal serve a Copa América hoje, eles estão reclamando ou eles estão adorando? Que eu vi o Vec falar da semana agora aqui, de que seria até uma estratégia, né, do Cuiabá, campo menor, gramado ruim e tal. E aí se contrastou com o Juventude, que ampliou o estádio. Vamos combinar. Tem muito campo de jogo ruim. Imagina o estado que tá o do Trinha para que esse seja o motivo da não realização da partida amanhã. De repente, o Costinha toma uma bola nas costas, uma guampa do Valentim, quer empatar. Vou meter uma bola nas costas de alguém também, pode empatar, faz parte, né? 1h, 2 minutos. O que a gente lembrou, por exemplo, do último confronto, vocês lembram pela Copa do Brasil, o Grêmio ganhou lá, mas o rendimento foi um pouco abaixo do esperado, lembra? Não foi uma avalanche, assim. Não, foi dura. O Grêmio encontrou dificuldades para vencer o Cuiabá. Agora, repito, seria para o Grêmio, que no momento não está ainda jogando
um bom futebol e ainda os torcedores reclamam da saída do Renato, outros reclamam da vinda do Thiago Nunes, enfim, existe uma série de problemas que necessitam serem resolvidos, e esses problemas, o Dalpizol, eles poderão ser amenizados tão somente com vitória. E a probabilidade do Grêmio vencer o Cuiabá era uma probabilidade muito grande, né? O Robson de São Leopoldo pergunta pro Pato aqui, ó. Robson de São Leopoldo, Ângelo. Pergunta pro Pato se a convocação do Cavani tá desfalcando muito o Grêmio. Tá xaropado isso aí. Pois é. O Cavani ontem tomou um laço lá da Argentina, né? Pois é. Ô Pato, tu não cantasse aí um pouquinho em homenagem à seleção? 90 milhões em ação, pra frente Brasil, do meu coração. Vou te ajudar, Patinho. Quem é esse Guido Rodrigues, hein, que fez o gol ontem, hein? Joga no Betis, já jogou no River Plate, jogou um tempo no México, no Tijuana, já tem 27 anos. Eu até comentava mais cedo no resenha, o Rogério Bel, que é a prova de como a Argentina passa por uma entre-safra e jogadores, assim, que não tem um grande currículo, não é um currículo de craque, mas estão, né, jogando, são titulares da seleção argentina. É uma seleção que está sofrendo demais. Aliás, vocês... É uma mescla, né? Veteranos e jovens. Mas o Guido Rodrigues não serve para jovem, né? Mas ele ainda, ele é de certa forma desconhecido. Joga no futebol europeu, mas num Betis, um clube mediano. A maioria joga no futebol da Europa, né? Viu o jogo ontem, Ângelo? Assisti. Preteriu a vitória do Brasil na Série B, então, que foi no mesmo horário. Não, eu assisti as duas partidas, o Nicolas Córdova. Graças a Deus hoje temos multiplataformas. Brasil que ganhou ontem. Pois primeira vitória, hein? Tava na hora. Fabrício Gabriel Terra, legal, Brasil aí. Agora, o Brasil é aquele negócio, vai encebar, não assisti. Até ouvi um pouquinho. Mas olha aqui, ó. Por que tu não assistiu, Alemão? Mais um jogo. Não, eu tava aqui, trabalhando, depois fui pro clima, né? Eu Léo Jorge, né? Mais um jogo do Chavante tendo que se virar com 10 em campo, né? Isso é preocupante. Pois a gente tem cobrado muito do Inter também, o número de expulsões. Mas tem uma diferença, Ângelo. Não foi uma expulsão imbecil. Sim. Foi uma expulsão em que ele cometeu uma segunda falta, não foi com excesso de violência, uma falta... Não. Então eu acho que esse tipo de expulsão é tolerável, é aceitável. Não foi o que aconteceu, por exemplo, com o Inter, né? O Zequel tá dizendo que ele é muito chato, eles consideram chato. Eu também sou chato, Zequel. Então, nós dois somos chatos, né? Pior são os que não identificam que são chatos, né? Nós dois, assumidamente chatos, aí fica bem melhor, assim. Temos não é chato, mas ele não abre a porta, ele passa por baixo da porta. Olha aqui, vocês não acham que está demorando muito? Só ia fazer uma observação. Faça todas, estou aqui, manda. Não, que é isso, longe disso. Mas é que o Brasil, eu fiz essa observação, ontem teve a expulsão do Gabriel Terra, o curioso é que ele tomou o primeiro amarelo aos 25 do segundo tempo e o segundo aos 31, né? Isso, foi meio em cima. Tomou 2 amarelos. Mas não teve o Lucas Ribeiro, tomou o amarelo num minuto e depois o segundo também? Claro. Mas o que eu quero dizer é que dos 5 jogos do Brasil nessa Série B, o Brasil teve uma expulsão em 3 jogos. Quer dizer, 3 jogos já que ele termina com 10 em campo. Então tá tendo muita dificuldade na maioria dos jogos, em 60% dos jogos na Série B até aqui, o Chavante teve que se virar com 10 em campo. Chama atenção, é algo tão extraordinário. O Dalpizol sempre provocando o debate, o duplo debate, provocando no bom sentido, né? Sempre abastece, às vezes, com alguma pesquisa que ele faz, numérica, assim, tal, de dados. Mas é algo tão singular assim, ou, Ângelo Afonso? Essa questão de ter assim... Não, eu só acho que tem que cuidar, né? Porque o Brasil já não tem um time muito competitivo, vai ter dificuldade para se garantir Léo Jorge ligando agora, Ângelo. A audiência não, vou te mostrar aqui, tá no Quimbal. Léo Jorge aqui, ó, 18, 30, 18, final, tá aqui, ó. Aí, ó. Tá no Quimbal. O Léo é mala. Não, mas essa questão do Brasil foi uma vitória importante, porque foi sobre um dos times favoritados para subir, né? O investimento que o Goiás tem, caiu da Série A no passado, trouxe o Pintado que subiu com o Juventude no ano passado, então vitória importantíssima do Brasil também contra os favoritos, que é o Goiás.
Fica, tá ou não tá demorando, assim? Isso é demonstração de falta de convicção? Ou alguém, até a nossa audiência, sai por outra via, tem o copo cheio, copo vazio, e o cara vai chegar à conclusão de que é pra não errar que tá demorando? Qual é a versão que serve aí pra bancada? Patinho, acorda aí, Patinho. O que vai sair de almoço hoje aí? Aqui tem uma sopa aqui maravilhosa, viu? É feita pela Lulu Maravilha. Que tu quer saber? Quem é a Lulu Maravilha? Lulu Maravilha é a minha secretária, né? Aquela que cuida das minhas coisas. Secretária. Qual é a idade? Trabalho o dia inteiro comigo. Não, tá com cinquentinha, não, a senhora casada, bem casada. Não, mas não é esse o problema. Qual é a pergunta aí, doutor Dalpizol? Viu como tava? Qual é a situação que te serve? Faz bem o Inter em demorar pra não errar ou faz mal o Inter em demorar porque demonstra que não tem convicção? Eu não sei o que o Bel quer aqui. Oi, diga aí. O necessário é manter aquela convicção inicial, né? Mas se nesse momento não existem soluções para que se mantenha aquela convicção, aí tem que apressar a chegada aí do novo treinador, porque o Osmar Loz não vai permanecer na direção técnica. Então o Internacional está necessitando nesse momento de anunciar aí o nome do novo treinador, seja ele quem for. Mas o Kenny disse durante a semana que havia essa possibilidade do Osmar Loz permanecer. Quem é que sabe mais de Inter? Mas ele... Não, mas assim, ó, o que ele condicionou, eu ouvia o duplo debate... vai estragar a fofoca. Não. O que ele condicionou esta possibilidade mediante uma segunda vitória consecutiva do Osmar Loz. Já que perdeu para o Atlético Mineiro, logo a tese do Kenny Braga era não se justificar mais. Logo não foi. Mas impressionante o teu grau de puxa-saquismo do Kenny. Não é mas só para. Verdade, né? Kenny intelectual do Rádio Gaúcho, então. E é um cara do. Tu acha que ele tem mais influência no Inter que o Pato? Não, mas é óbvio, absolutamente. Não, absolutamente. Não, Belk. Eu mandei 21 embora o ano passado. Esse ano já mandei 6, já foram 5 e já estou mandando mais 2. Isso aqui é com o Pato. Ô, Pato, eu podia te sugerir o seguinte, Sr. Belk. O Pato distribuir aquelas fichinhas ali pro seguro-desemprego, porque ele bota tanta gente na rua, Ângelo. Podia ali no centro, ali onde tenha seguro-desemprego. No Cine, com o Léo Jorge, ali ao lado do Léo Jorge. Ele vai fazer aquele programa que o Roberto Justus fazia, que demitia as pessoas lá, o aprendiz. Mas o Inter, o Dalpizol, tem que procurar direito com assertividade, porque só tem mais uma troca pra fazer no Campeonato Brasileiro, né? Então não pode ser tão dislexo assim essa procura. Demitiu o Ramires, agora o brasileiro tem essa regra que só pode demitir um treinador por temporada. Isso aí, né? É incrível que... Até tentar ajeitar o futebol brasileiro, né, Belk? Não tem. Ou tu acha legal um time ter 5 treinadores em um único campeonato? Pagou, é que nem empresa. Por que a Margina Vargas não pode demitir alguém aqui? Ela pode contratar 35 estagiários e pode ter repórteres por ano. Mas isso desqualifica o produto. Tem que pagar pela lei e pronto. E aí, é obrigado a ficar com mala aí, o cara que não rende, pô. Então não contrata. Não, mas contrata tudo, tá supondo que vai te dar um retorno. Pô, mas tu supõe 5 vezes que o cara vai te dar retorno? Que caras diferentes te dão retorno? Eu acho um absurdo isso aí. Eu parabenizo, o Grêmio votou contra, parabenizo o Romildo Bolzan. Não tinha quem votou pelo Inter, foi o Marcelo Medeiros, ainda se for do Marcelo, não existe, foi? Foi o Marcelo. Mas estava virando uma bagunça. Uma bagunça, não, em relação... Não, Belk, momento. Isso aí, o futebol brasileiro, que já é bagunçado, estava se tornando ainda mais bagunçado com a demissão de 5, 6 treinadores. Mas por que bagunçado? Qual é o problema? Mas teve treinador que treinou um time no sábado e depois na segunda-feira se apresentou. Então, mas qual é o problema de tu trabalhares em janeiro na Gaúcha, em abril na Guaíba, em julho na Bandeirantes e em outubro na Grenal? Qual é o problema? Não, mas é bem diferente, é bem diferente. Futebol é bem diferente. Mas por que diferente, Pato? Não dá pra fazer essa comparação. Por que não, Pato? Tem que ter continuidade, né, Belk? Um time tem que ter a cara do treinador. Mas se o patrão
não está satisfeito contigo, olha, e aqui fala alguém que é socialista, mas enfim, não, até nem devo ter falado disso aqui, mas enfim, tá, o cara já toma pau aqui e tal. Mas vimos no país capitalista, deu lucro, rendeu, tá legal, não deu, pé na bunda, mas velho, é natural lucro, isso aí. Esse lucro também é da CBF, Bel, que essa troca de 5, 6 treinadores desqualifica esse produto. Como é que a CBF vai vender um futebol ruim? Não, nada a ver, isso aí é um detalhe, eu acho absurdo isso aí. Tu tira o poder do patrão de agir, dono da empresa, do empreendimento. Doutor Otávio Gadrei aqui, não gostou do Ângelo Afonso, manda embora. Paga direitinho, tem que pagar direitinho, paga o que ele tem direitinho, 13º, fundo de garantia e tal, e deu, e bora pra frente, aí, velho. Isso aí estava quebrando ainda mais, os clubes já estão quebrados. Não, olha, mas aí é que tá. Que ficou pagando 5, 6 treinadores. Aí é que tá, tem que haver uma fiscalização da CBF, do sindicato, que seja aí no caso, tem que pagar. Contrato tem que ser cumprido, ok. Mas se quiser mandar embora, manda embora. É um direito que o patrão tem que mandar embora. O sistema presidencialista, meu, que ele permite que tu faça uma dívida hoje que só tem que ser paga pelo teu sucessor. Eu faço uma dívida hoje, tô nem aí, porque ano que vem vou sair da empresa, já vou sair do time, e o outro que se vire, daí o outro que fica pagando conta, outro fica com o peso todo nas costas de ser rebaixado, de fazer uma campanha. Para isso tem um associado, tem um conselheiro deliberativo, que infelizmente no Brasil aqui os conselheiros é gritar o campeão voltou. Tu acha que o conselheiro tem participação em os piores conselhos deliberativos que há no Brasil, do Santos, do Cruzeiro e do Internacional. E o pior é do Internacional, que não detectou problemas ou não teve voz ativa na catastrófica gestão de Vitório Pífero. Eu não estou aqui para defender, mas classifico a tua opinião como precipitada, embora a respeite, porque tu não tens o extrato para saber o quanto eles foram informados. Eu não vou ser oficialista aqui em defender conselheiros de Grêmio e Inter, claro que erram, muitos são oficialistas, né, Pato? Então, sempre, isso aí não vou citar, eu ia dizer como é na política partidária, mas vale para qualquer lado. Inclusive ausentes. Ausentes, tem os que não vão, tem os que são conselheiros e há inclusive o Pato, Belk, Nicolas, Córdova, Ângelo, há uma determinação que após tantas faltas não justificadas, você acaba perdendo a condição de conselheiro, mas isso aí não se torna uma realidade. Tem pessoas que nunca vão, tem cara que vai lá, assina o livro e vai. Então, aí não rola, não tem como funcionar. Mas às vezes é falta de informação também. Eu acho que é verdade. Eu exagerei um pouquinho na minha avaliação, mas de qualquer forma eu não consigo entender por que no Santos e no Cruzeiro, mais no Santos do que Cruzeiro, o Conselho agiu para evitar uma catástrofe maior, e no Inter não houve isso aí. Não houve isso aí. É claro que alguns sabiam o que acontecia tal, mas não foram suficientemente eficientes para, digamos, interromper o processo de... O REC tem uma ideia, Pato, todos os colegas aqui, que eu concordo 100%, que quanto mais em qualquer clube tu tiveres oposição, Ângelo, no conselho, mas a oposição tumultua, ela fiscaliza. Se tu tiveres maciçamente conselheiros de situação, a direção faz o que quer e não acontece nada. Aí que tá, aí começa aquela aprovação de contas. Tudo aprova, tudo. Lembra a tal da suplementação orçamentária, isso aí. E aí, bom, aí a gente já viu o que dá, né? Vários e vários exemplos, inclusive próximos aqui. Mas Portugal 1-0, hein? 1-0 Portugal, né? Que jogão, hein? A Alemanha tinha marcado primeiro, aí o Bandeira deu o impedimento, e agora gol do Cristiano Ronaldo, com assistência do Diogo Jota, 1 para Portugal, 0 para Alemanha, 15 do primeiro tempo, segunda rodada do grupo F da Eurocopa. E o Cristiano Ronaldo já chegando agora
para mais um gol, né, na Eurocopa. 14 gols. A última, é o maior artilheiro de todas as Euros. O Patinho é um cara privilegiado, Nicolas Córdova. Pô, o Patinho, ele assistiu grandes clássicos. Cada vez que eu assisto, por exemplo, Portugal, eu lembro que eu fui trabalhar, por exemplo, na Copa do Mundo, num jogo entre Portugal e França. Alguns jogos que fiz de clássicos mundiais. O Patinho fez todos e muito mais. O que é o currículo desse homem? União Soviética, enfim. Grandes estádios, né, pá? Não, mas... O Roberto Pato Moura, que a gente briga com ele aqui, às vezes avacalha ele aqui desrespeitosamente, mas faz parte do jogo. Eu tenho dito aqui o seguinte, ó, a Associação dentro da Imprensa tem aquele prédio majestoso ali na Borges. Na Borges Medeiros, isso aí, né? Isso, sempre com o futsal do Borges Medeiros, ok. E tem a obrigação de fazer uma homenagem em vida pro Pato Moura, porque eu digo sempre o seguinte... Então não precisa ter pressa, ele vai ver bastante aí. Claro, mas... Pra que pressa, meu alemão? Se bem que tá metendo um biozinho ali no pátio ali, do Paraguai, não sei, né? O Kézia abandonou, largou de mão já. Largou. Mas enfim, então assim, porque alguém do interior fazer o sucesso... No rádio da capital já é o difícil. É como jogar no São Gabriel, no Bagé, no Brasil, e vir jogar no Inter e Grêmio. Nós jogamos hoje em Inter e Grêmio. A Rádio Grenal hoje é Inter e Grêmio. Ok. Jogar do centro do país, no Flamengo, no Fluminense, no Corinthians e tal, já é um outro estágio. Não de superioridade de rádio. Lá, nós somos tão bons ou tão ruins como queiram, como eles. Agora, fazer sucesso fora para a rádio. Eu conheço 3 pessoas que fizeram sucesso fora do Brasil, na imprensa. E uma delas é o Pato Moura. Então, a Ari tem a obrigação de fazer uma homenagem para o Roberto Pato Moura. Então, é uma pressão que eu faço. Não, eu falo isso várias vezes já. E merece. E merece, tem que fazer. Um sábado de manhã com os velhos broxão ali, tomando uísque no bar da Ari ali. Nem que seja assim no caso, não precisa ser uma solenidade no Palácio Piratini, enfim. Então, mas olha só. Nem me conhece. Por curiosidade, Belquim. Se não conhecer, tem a incompetência de quem não conhece. É brincadeira. Os outros 2, Belquim, quem seriam? Só por curiosidade. Tem o de Santa Maria, o nome dele é Hilário Napoleão, Hilário Hipólito, que trabalhou nos Estados Unidos nos anos 40, era dublador e tal. E até foi ele que responsável por trazer para cá, fortalecer a Carmen Miranda lá nos Estados Unidos e que trouxe para cá o personagem do Popeye. Popeye, né? Esse Popeye. Que comia espinafre, isso aí. Que foi uma estratégia dos Estados Unidos, são muito inteligentes, de venderem espinafre para os demais países, no caso, né? E o Brasil. Aí todo mundo acha que espinafre é maravilhoso, né? É o ativo, né? Espinafre, no caso. Mas olha só, internacional, por exemplo, processo político internacional... Acho que ele está hoje falante, ou Nicolas Wagner? Pouquinho. Mas olha só, eleição internacional. Falei ontem aqui, e o Vitorino me citou, inclusive na TV Pampa ontem aqui, o seguinte, eu comparei a eleição do internacional, eu sou apaixonado, tenho uma predileção, uma admiração, um carinho, um respeito, sem nenhum interesse, não estava na lista dos 20 jornalistas que havia... que ele contrataria, Lacerda era um, não vou dizer o outro, na casa. De novo essa história? Não vou dizer, não vou te citar. O que é o seguinte, né? A eleição internacional, a vitória de Alessandro Barcelos, superando foi lícita, José Aquiles, tranquila, mereceu. Torres de Camargo, para mim, à luz da história, assemelha-se às 2 derrotas que teve e que houve para Rui Barbosa, um dos maiores intelectuais brasileiros e mundiais, que perdeu 2 vezes a eleição. Por Elisa Fonseca, que é de São Gabriel, até com os Marechais. É um brasileiro que fez sucesso no exterior. E o Epitácio Pessoa, em 10 e 18, algo assim. Enfim, então, para mim, o baixinho era o Rui Barbosa. E, como perdeu a eleição, talvez ele venha, então. Tomara que não desista, né? Como o Mero Belin, que desistiu, que também seria o grande presidente, né? Só tinha contra si o fato de parecer com o Campeiro, logo ser um bichinho da goiaba. Feio. Mas é talentoso. Exatamente. O Hernani. Deixa eu só fazer um registro aí, enquanto o alemão toma um copo d'água, do lamentar e ao mesmo tempo... Não bebo água enferrou a caixa de navio, a pessoa faz mal. E ao mesmo tempo, aqui manifestar uma torcida... no sentido mais amplo da palavra, para que ele se recupere, enfim, para o Sérgio Guimarães, que foi
correspondente aqui da Rádio Gaúcha. Que houve? E que ele está hospitalizado, ele está com a Covid, enfim, e que precisa... Tem problema de coração. Mas ele está com a Covid e está precisando do nosso pensamento positivo. Ele que trabalha na Rádio Tupi do Rio de Janeiro, então vai aqui uma energia boa para Sérgio Guimarães, que é uma pessoa do bem, uma pessoa muito especial. Vai ter a minha oração. E também, né, é uma pessoa do bem. Pessoal, não sei como está agora, mas também o Jacir Oliveira, nosso ex-colega narrador. Eu até não sabia. Para ver como uma coisa é triste, ela é estratosférica, ela é pesadíssima e não tem como ignorar, né? E jovem. Não sabia. Jacir é jovem. Mais jovem do que eu e tu. Sim, muito mais. Menos idade. Muito não mais é velhinho, mas não, tem 50 anos, talvez, 48 por aí. Jacir de Oliveira também estava bem ruim, então... Mas está se todas as nossas orações então, por todo mundo, né, Ângelo? Mas esse pessoal vinculado a nós, assim, que a gente tem um convívio mais próximo, né? Deus me livre. Tá louco. Pois é, e o Sérgio no ano passado conseguiu, né, milagrosamente ser salvo porque teve um infarto. E eu até achava que ele era mais jovem do que eu, e não, ele tem 60 anos. O Sérgio Guimarães. Não aparenta, Imaginei. Ele é mais conservado, né? Eu pareço um caquinho, tenho menos do que realmente tenho. Uma pessoa muito querida, o Sérgio. Tu bebe muito, tá, pessoal? Vai ver que é por isso, né? Parece que aqui no Duplo eu envelheci 18 anos. Isso é verdade. Aí tem razão. Quando começa aquela... O Duplo envelhece, aí tem razão. Que hoje nós não temos... Nenhum da gritaria, quando eles começam a né? gritar e se desrespeitam, aí eu vou envelhecendo, né? Dos 18 anos eu sou responsável pelo teu envelhecimento de 16. Não, Patinho, vamos baixar a bola, então olha dá o pessoal. Patinho diverte, Patinho, na hora do vamos ver, o Patinho dá uma amenizada, né? Tem que amenizar, não dá pra extremar por tudo. Mas eu comparo eu não vi o Pato Mouro jogar futebol. Conheci alguns velhos brochões aí do centro tal, que viram o Pato jogar e todos elogiam muito ele aqui. Mas pela Paulo Josué elogiou muito o Pato Moura aqui, acho que foi ontem de manhã. Disse que o Pato jogava muito. Eu não sabia? Então eu tenho 3 no centro lá. E já elogiaram o Pato, mas o Pato, a malemolência dele ao microfone, a capacidade de irritar as pessoas e provocá-las e de gerir o debate, eu vislumbro como o Pato era como jogador provocativo, tal. O Pato tem essa habilidade, e ele faz isso com uma pseudo-inocência, Pato é malandro, uma pseudo-inocência que tu fica com pena. O Pato, ele te dá 2 retornos assim, dá vontade de dar um soco nele, ou então de beijá-lo na boca. É assim, beijar na boca eu não imaginei ainda, mas... Não, eu falo por mim. Claro, o Pato... Fica assim, vou dar um soco nesse velho mala, broxa. Ou então... O Kenny tá ouvindo, o Kenny vai se estimular. Então, ele vai aos extremos. E o que Margela Vargas pede. Margela Vargas, pelo menos as poucas que eu falei com ela... Beijo na boca ela não pediu ainda. Não. Ela pede que nós todos provoquemos reações. Que sejamos elogiados ou criticados ao extremo. Claro, tem limites. Ela quer reação. Mortofol. Ela não quer. Enfim, então o Patinho corresponde. Tu driblava pra provocar, Pato, quando jogava de ponta esquerda? Eu fui muito mais provocador no futebol, jogando, do que trabalhando com o microfone. Realmente fui um que irritava muito o marcador e irritava também os meus próprios companheiros de time. Porque quando eu via que algum companheiro errava uma jogada fácil, eu ia no rim dele. O que tu tá fazendo aqui? Quem não vai fazer outra coisa? Eu fui provocador em todos os sentidos. O Pedro Ataia de Charqueadas diz: essa dupla Pato e Bel, que é nota 10 ou não, são nota 1000. Ele pessoal, coloca. Eu quero levantar um assunto aqui que tem a ver com a tua trajetória profissional, que é um fato muito polêmico que te atingiu, não vou qualificar se de forma positiva ou negativa. Tomaste pau dos colegas aqui e tal, eu acho de forma justificada, eu te defendi na ocasião, mas eu queria... às vezes tem alguma coisa que vai me ajudar ou vai me enrabar? Não é... Aí é crivo socrático, né? Sócrates dizia o seguinte... Se é para lembrar coisa ruim, daí tu deixa pra depois, pro final do programa, assim, né? Pra que agora? Não seria tão conveniente, assim. Hoje os caras estão dizendo... Fica tranquilo. Não, é que tem que dar uma ajeitadinha no Eu jamais te enrabaria.
Fica tranquilo. Muito obrigado. Ok. Mas isso seguinte, não seria possível. De repente. Vamos lá. O crivo socrático. Tanto futebol pra falar aí. Futebol. Não, é futebol, é o seguinte. Mas é uma questão esportiva e jornalística ao mesmo tempo. O crivo socrático, eu digo, jornalismo não é crivo socrático. O que era o crivo socrático? Estava Sócrates dando aula para os seus alunos no método peripatético, que eu estar em pé, caminhando e conversando e tal. E aí chegou alguém, mestre, só um pouquinho, estou dando aula aqui. O que é? Tem que te contar uma coisa aqui, então. É verdadeiro que tu vai contar? Pois é, não sei. É bom eu contar? Não, até bom não é. Vai ajudar alguém? Não. Então não me atrapalha. Ok, isso é o crivo socrático. E jornalismo não é crivo socrático. A gente fala coisas boas e ruins. Não, é assim. Houve um episódio que te envolveu e tu foste criticado e elogiado e tudo mais, né? Como eu fiquei também passou uma situação dessa, é o seguinte: estavas tu no treino na véspera de Grêmio Corinthians. Depois a gente fala, eu acho que não. Não. Assim, não vai me acrescentar nada. Sabe se quer? Não, mas eu queria. Tipo assim, é pra criar polêmica e nocivamente. No caso, eu que sou teu colega, né? Então. Acho que não, eu vou te pedir que tenha sensibilidade. É que eu vi algo positivo nisso, mas mas não tem. Eu vou te agradecer, não seria oportuno, assim. Sem problema, então tá, te respeito. Pra quê? Não, é que eu vejo algo positivo nisso aqui, mas enfim. Mas não tem nada. Infelizmente, tu sabe lidar com a audiência, tu sabe que a maioria, os que vêm positivamente não se manifestam, e os que vêm negativamente vão... Sem problema, eu achei que seria uma Não, por isso que eu te pedi sutilmente, assim, nas entrelinhas. Sem problema, ok. Gente, Pato, por favor, Pato, tem como imaginar alguma facilidade para Inter e Ceará? Olha, para esse Inter de hoje, nada é fácil, meu caro Dalpisol e audiência. O Internacional hoje é um time atrapalhado. É um time que ainda não tem uma identificação. É um time que, no decorrer do jogo, ele pode jogar em 4, 5 sistemas de jogo. E aí não dá, né, meu amigo? O Internacional tem que ter imediatamente um treinador que dê a esse time uma mecânica de jogo que leve o Internacional a obter os sucessos necessários. Porque hoje é uma atrapalhação completa. Não dá para hoje você identificar claramente em que modo joga o Internacional. Até mesmo com o Ramírez ainda nós tínhamos uma ideia bem clara de como jogava o Internacional. Era aquele futebol propositivo, um futebol bem diferente daquilo que foi praticado no Internacional até a chegada do Ramírez. Hoje, sinceramente, eu não tenho a capacidade de identificar uma metodologia de jogo nesse Internacional. Pois é, Nicolas, tu que és um estudioso também taticamente, tu achas mesmo que tem alguma coisa de entrar um time ajustadinho, arrumadinho, ou o jeito que vai ser diferente do Atlético? Provavelmente, é claro, que o Ceará vai jogar, vai criar dificuldades? É um Ceará que vem muito mal, né? Ganhou do Grêmio na primeira rodada, mas desde então são 5 jogos sem vitória. Vem de derrota, inclusive, pro Bahia em casa, por 2-1. Então, o Ceará com muitos problemas, mas o Inter também não transpira confiança, né? E eu concordo com o Pato, é um time muito confuso hoje, o time do Inter. Não dá pra dizer que é um time propositivo e não dá pra dizer que é um time reativo, é um Inter sem muito rumo. E por isso que eu acho que deveria haver uma pressa maior na busca por um novo técnico. Então, pela fragilidade do adversário, pelo momento ruim do Ceará, se projetaria uma vitória do Inter, mas o Inter não tem sido confiável a ponto de a gente ter convicção de que vai conquistar os 3 pontos no Beira-Rio. O Guto tá perigo, né? Pois é, como caiu, era idolatrado, né, Ângelo? Idolatrado, até levado nos braços. Citado, cotado pra Palmeiras e tal. Que o Ceará deu bons reforços pra ele, né? O Ceará se reforçou bem pra essa temporada, dentro da realidade do Ceará, né? Por isso que a cobrança é maior também. Pois é. Tem um zagueiro Ceará que jogaria de pijama e de chinelo de dedo na zaga do Inter. Quem? O zagueiro? Pois é, o zagueiro. Não sei também. Quanto o Ceará pagou por ele, Pato? Quanto pagou? 2 milhões de reais.
Uma pechincha no mundo do futebol, né? Esse era um zagueiro que podia estar no Internacional. Concordo, eu falo isso há muito tempo. Pois é, há muito tempo, de manhã é verdade. Temporada ainda. Aí o Inter não pescou. Chama, o Capa, né? É o Capa. Pois é. E aí? Pô, o Messias, 2 milhões, baratinho, pro Inter e tal. Fica difícil, o Belco, fica difícil eu entender e compreender como o Ceará pode tirar do América Mineiro um jogador como o Messias e o Internacional não tem condições. Não, o Inter não quis. Condições tem. 2 milhões. Condições não existe, né? Bom. O Inter não quis, não viu o talento, não viu a capacidade. Mas o Internacional não tem condições de arrumar 2 milhões? Não, e se o Internacional tinha e não tirou esse jogador, bom, a avaliação feita pelos homens do futebol do Internacional é completamente errada. E o Paulo Brax conheceu o Messias, conhece o Messias? Exatamente, bem lembrado, pô, conviveu com ele, mesmo clube, né? Aliás, o Paulo Brax, é o seguinte, qual é a diferença do pessoal? Tu que é um homem inteligente, qual é a diferença do Paulo Brax e do Paulo Luz, do Grêmio? Nenhuma. Não, sobrenome. Ambos conjunto vazio. Funções diferentes, né? Paulo Brax é um executivo, é um profissional. O Paulo Luz tem muito mais história no futebol que o Paulo Brax. Não sei. Como não? Não sei. O Paulo Luz convive no Grêmio há quantos anos? Não, mas o fazia o quê? O outro era um advogado. Era bilheteiro na semana portaria. Passada, entre aspas. O Paulo Luz tem muito tempo de Grêmio, isso ninguém tira dele, beleza. Mas fazia o que no Grêmio antes de ser guindado? O Paulo Brax fazia o quê? O Paulo Brax foi executivo do América Mineiro, trabalhou na base do América Mineiro e antes disso foi uma referência no STJD, inclusive. Por que ele não volta pra lá? Por que ele não volta pra lá? O Paulo Luz no Grêmio é o pai do Valdomiro da Marpa, do Internacional, como é que é o... Foi demitido agora também, hein? Seu Pernambuco? Não faz assim. O seu Pernambuco é um grande cara, mas não tem nada a ver, alemão. O Paulo Luz... Uma função assim, burocrática, pô. Então faça... Há quanto tempo nós conhecemos o Paulo Luz e há quanto tempo nós conhecemos o Paulo Brax? Então, desculpa, ignorância. Paulo Luz, ouvi falar do Paulo Luz pela primeira vez, Darcy Filho, estava aqui e falava, vai ser o próximo candidato, tal, ok. Sim. Aí, antes eu não tinha ouvido falar do Paulo Luz. Tu entrevistaste o Paulo Luz quantas vezes antes de ele vir pro Grêmio? Inclusive no programa noturno, quando eu tinha antes dele agora assumir? Sim, então? muitas vezes. Quando ele era como conselheiro. Acho que a comparação é desnecessária a partir do princípio. Que não são da mesma função. Um é um cargo político, o outro é um profissional do futebol. Não tem? A gente pode comparar Rodrigo Caetano com Paulo Brax, aí é justo. Sim. Paulo Brax chegou pro lugar do Rodrigo Caetano, contratou pouco, mas não contratou tão equivocadamente como o Rodrigo Caetano, por exemplo, que para muitos é o melhor na função. Aí é diretor executivo do América Mineiro, clube de segunda categoria. Boa, Patinho. E vem para ser executivo mas então do só um pouquinho. Clube Internacional. Não pode sair ninguém. Da Série B, de clube menor, era do Grenal. É o homem do bom penteado. O Éder Aleixo veio do América Mineiro. Então, só um pouquinho. Então, Baltazar do Atlético Goianiense. É um absurdo qualquer outra coisa. O pobre do Lisca que estava no América Mineiro jamais vai assumir um grande clube, então, porque ele também estava no América. O Messias, que acabaram de elogiar, estava no América. Então não pode jogar na dupla Grenal. Não, mas é diferente jogador. Não, o Pato tem coerência. Porque para jogador tu é comandado e ele vai ter que comandar. O Patinho tem razão. Tem. Então o executivo que está hoje num time da segunda divisão do Gauchão, da terceira divisão do Gauchão ou da segunda do Brasil, jamais pode imaginar que vai chegar na dupla Grenal. Não é jogador. Vale para técnico também, claro. então. Claro que vale para técnico. Não pode vir. O Thiago Nunes não o Lisca já treinou o Inter. Thiago Nunes não devia estar no Grêmio. Thiago Nunes não devia estar no Grêmio, então. Já treinou o Atlético, que era do outro patamar, e foi. O Atlético Paranaense é do tamanho do Grêmio. Não, foi campeão da Copa do Brasil. Como agora tinha título. O Grêmio tá com o técnico. O Paulo Brax encaminhou a América pra Série B do Brasileiro. Pro acesso, o título que escapou pelo saldo de gols no último minuto. O Grêmio tem hoje. Thiago Nunes era do Sub-15 do Grêmio, brincadeira. Sim, mas era do Sub-15 e foi crescendo, chegou no Atlético Paranaense. As pessoas têm que começar em algum lugar, né? Exatamente. Ninguém nasceu na dupla Grenal. Aqui tem 3 da Rádio Capilé aqui, na Grenal hoje.
Mas os que foram bem sucedidos ao longo da história na dupla Grenal, um dia eles chegaram de outro lugar. Mas chegaram no momento dramático do Inter, agora que o Inter tá precisando. O Inter não tem liderança, né, Patinho? Então vamos montar a SWAT colorada de novo. Não precisa, e nem vamos menosprezá-los, porque eles têm história. Eu não tenho história. Exatamente. Eles têm. Não dá para prezar Fernando Carvalho, não. O próprio Vitório Pífero foi campeão de Libertadores, tem que reconhecer isso aí, não é o Pífero. Depois e caíram avançou, limpou o cofre, mas enfim. O Inter, o Patinho, a gente mesmo, né, chegou a essa conclusão. O Inter não tem liderança no grupo, o Inter não tem na comissão técnica e o Inter não tem na direção. É muito novato, gente. Muito novato no laboratório. Se o grande Rodrigo Caetano tivesse permanecido, o Inter estaria melhor. É isso? Porque ele trabalhou no Flamengo e no Grêmio, é isso? Talvez. Não vai comparar Paulo Brax. O Inter foi um fracasso com o Rodrigo Caetano, gastando muito, só que ele foi contratando mal e ganhou porcaria nenhuma. Então, foi pro Atlético, pois é, como é que querem ele no Atlético, no Flamengo? Ele é tão ruim. Então ele foi muito bem no Inter, é isso? Não foi. Ele trabalhou com aquilo que tinha. Tinha. Que cometeu muitos equívocos, trouxe várias nabas aqui para o Internacional, mas o Internacional não tinha dinheiro. O que ia fazer? E aí o Paulo Brax, agora cedo. Com o Paulo Brax o Inter tem dinheiro? Brax, muito cedo. Olha quanto pagaram pro Natanael. Com o Paulo Brax agora o Inter tem dinheiro. Não, eu acho que estava muito cedo pro senhor Bom Penteado chegar no Inter. Pois é, o Inter precisa... Eu acho que nesse momento o Internacional precisava de uma pessoa mais pronta. Isso. E isso vai gerar, Patinho, com que talvez o Inter, talvez não, na minha opinião, precise de alguém da comissão técnica, claro, estrategista, inteligente, tudo bem, que consiga moldar o time, mas que também tenha alguma liderança, porque senão vira a casa de João ninguém. Agora essa é a razão pela qual o Internacional está procurando um coordenador técnico. Como essa dicotomia que há no Rio Grande do Sul aqui, em todas as áreas, aqui se é... esquerda ou direita, bom, não vou citar partidos do caso, mas é Correio do Povo, o Sul, Zero Hora, e sempre há duas vertentes, chimangos, maragatos e tal. Por exemplo, no Rio de Janeiro, Francisco Horta foi um histórico de direito fluminense. Amigo do Benhur cita ele todos os dias. É verdade, e atuou no Flamengo. Tipo assim, tem um executivo de futebol aqui que cai de maduro, e que no Grêmio está queimado por pertencer a uma outra vertente política de forma injusta e que jamais terá espaço internacional. Paulo Pelaipe, não tá, pessoal? O Paulo Pelaipe no Internacional brilharia, faria como qualquer lugar. Pois é, exatamente. O pessoal mistura tudo. Mas o torcedor sabe virou Alemanha, quando se fala isso, quando se fala isso aí no Pelaipe, o torcedor internacional tem uma sensação sobre ele. Cara, haverá alguma rejeição, mas assim, eu acho que a maioria dos torcedores do Internacional gostaria do Pelaipe. Ficaria aquela restrição. Até porque eu não acredito que alguém vai querer perder. Pois é. O homem é bom, velho. Conhece. Pô, o Paulo Pelaipe enquadrou, quando eu falo enquadrar, é botar no lugar dele Luxemburgo, né? Luxemburgo, campeão de tudo no Grêmio, queria falar com o presidente Paulo Odoni, tudo bem, não, é aqui, tal. Paulo Pelaipe seria fantástico internacional, né? Agora Paulo Brax, vamos ver, por enquanto é aquele vozeirão tipo Paulo Autuori, veja bem, estamos aí, tal, mas e aí? De prático nada, ou não estão dando espaço para ele, ou então, por enquanto, não tem justificado a sua contratação. Um abraço pro Daniel lá em Caxias, está na nossa audiência, que aqui no Rio Grande do Sul, Ângela, você tem, e o Belco citou isso aí do Paulo Pelaipe, mas é gremista, é colorado, o cara é profissional, qualquer um de nós aqui, eu duvido que deixaria de trabalhar se tivesse convite, hipoteticamente, para coordenar com a parte de comunicação do Inter ou do Grêmio. Não te interfere. Porque o cara é profissional. Tu lembra sempre, Mano Menezes? Tu sempre fala essa história, como é que é? Renan Soares via os jogos aqui, era do Inter do Grêmio, do Inter, né? Isso, né? Sim. Vinha aqui, colorado, qual é o problema que tem? E aí, não fez um ótimo trabalho no Grêmio? Não vai um dia trabalhar no Internacional? Vai, nos dois, seguramente. Eu sempre falo o seguinte, primeiro, vamos até Alvorada, a base do Inter. Eu até no Lajadense eu trabalharia. Vamos até o Dourado, na base do Grêmio. Vocês realmente acham que todos os guris que chegam pra jogar na dupla e que são aqui do estado, torcem pra esse time? Não. Mas o cara tá pelo prato de comida, tá pelo sonho profissional.
É onde tem a chance, claro, evidentemente. Eu conheci um monte de... Eu conheci vários meninos, né, que vieram fazer teste, ou alguns que passaram, que jogaram na base por um tempo, e que ou era colorado jogando no Grêmio, ou o Grêmio se jogando no Inter. O Tinga é colorado, né? O Tinga, isso, né? Ele disse depois que era, eu não sabia. Mas enfim... O Tinga, por exemplo, teve um Grenal de volante, ele fez 2 gols. Foi um show do Tinga, no 4-2 pro Grêmio no Estádio Olímpico. O Roger... Tantos caras que jogaram bem pelos 2 clubes, Mauro Galvão, Mário Sérgio... Mas eu acho que isso é uma função nossa, como formadores de opinião. Hoje todo mundo forma opinião. Minimizar isso aí, tirar isso aí. O cara pode ser torcedor. Marcelo Caju, sempre citado aqui. Grande fenômeno. Tá com tem um canal no YouTube e tal. Show, um torcedor do Grêmio. Não era da imprensa, não é jornalista, não é radialista, mas tem um canal no YouTube aí e tal. É um sucesso. Então, qualquer um pode formar opinião. Uma vez sendo organizado, disciplinado, que nem o caso do Marcelo Caju, cara, sucesso. Extraordinário. Mas enfim, então, mas nós ainda como formadores oficiais de opinião, um pouco de pretensão e tal, eu acho que a gente tem que esclarecer isso e embutir na cabeça das pessoas que aceitem. Não tem nenhum problema em um profissional do futebol ter sido colorado ou gremista, porque quando ele assumir uma função, ele vai ser profissional. Então é frescura isso aí. O cara é gremista, o que tem? O Roger. E mesmo um vice de futebol... O próprio Rodrigo Caetano, né? Se criou dentro do Grêmio, foi jogador do Grêmio. Não tem nada a ver. De repente colorado, de repente era, não sei se era, mas enfim... Mas aí que tá, assim, mesmo um vice de futebol que começa dessa maneira no clube, ou começa trabalhando numa base e que daqui a pouco vai se profissionalizar como um executivo. Faz parte, pode acontecer. Pô. E aí o cara vai trabalhar como profissional do futebol, vai trabalhar pelo clube que lhe paga, é assim. Léo Jorge, estou indo para Tramandaí, ouvindo com o meu motorista. Pô, que momento, hein? É o filho do Gomes, grande Gomes, um abraço pro Gomes, filho dele também, Léo Jorge, tá bem? Sobreviveu, Léo Jorge, como é que foi? Pagaste tudo direitinho aí, não? Nós vazamos antes, hein? Tava em 450, não sei quanto que ficou, mas ele tá com dinheiro, Léo, né? Só para destacar da que a virada da Alemanha com um gol do Havertz e outro contra. Mais um gol contra na Eurocopa, gol contra do Rafael Guerreiro. Alemanha 2, Portugal 1, 43 do primeiro tempo. E aí embola esse grupo, hein? Porque a França, que havia ganhado da Alemanha, empatou com a Hungria. Portugal, que havia ganhado da Hungria, tá perdendo para a Alemanha, e aí embola tudo para a última rodada. Pois é, a França... Vocês torcem para alguma seleção aí nessa disputa? Eu gosto da seleção alemã. Eu para a Itália. Sim, o Pato, claro. Por motivos óbvios, né? E o Nicolas também por motivos óbvios, que é da região... Tem familiares que moram lá. Sim, e é uma região povoada por alemães. Eu afora a seleção brasileira, que tem uma simpatia, eu torço pela seleção do Haiti. Vou arrumar uma passagem para ele. E o Anjo? Chega a torcer? Eu não, Anjo, eu fico meio indiferente. Por lógico, eu torceria também pra Itália, porque sou de origem italiana. Eu tenho um carinho Haiti, ninguém torce pelo Haiti, pela seleção italiana, mas torcer, eu torço pela seleção brasileira. Bom. Nicolas, pergunta pro Nicolas Cordo, tá? Ele vai responder, tá? Ele gosta porque os haitianos... Isso. Não tem nada contra. Isso aí. Aliás, vocês viram o goleiro do Haiti, hein? Não. O frango que tomou, rapaz, repercutiu nas redes sociais. Mas é difícil eles jogarem bem, porque jogar com 3 pernas, né? Boque Jones já falou mal. Olha aí, rapaz. Não, peraí. 44 do sábado eu me... Chinelagem aqui é comigo só, olha aqui, viu? Tu também tava com o Léo Jorge até de manhã? Daí se justificaria, né? Não, ele tem uma parceria com o Camisolão, lá de Gravataí, é o grande carnavalesco e tal. Isso aí, um abraço pro Jair do Camisolão, nosso ouvinte aqui, né? Que é um afrodescendente forte, musculoso e que é jornalista também e tal. Voz grossa. Trabalho carnaval. Sessão dedurando aqui, a Dani Câmara coloca: Jair do Galo é gremista e começou no Inter, diz ela aqui, deve ser amiga, familiar, alguma coisa. O Jair, bom volante. Tá, eu quero saber se nada disso também de craque, né? Mas tá numa boa fase, hein? Tá. O Jair ele é gaúcho de Birubá. Então esta moça aí, ou a senhora, enfim, me responda se ele é do Grêmio Birubá. Não, como é que era o time do CUT? Time do CUT. Juventude Eduardo CUT, Grêmio Birubense ou do Juventude Operária? Onde ele começou em Ibirubá, aquele de Ibirubá. O Eduardo CUT foi nosso colega, os sou muito Nicolas. ruim.
E era diferente, porque às vezes assim o guri lança e você, pá, eu sou melhor. O cara é ruim e sou, sou melhor que todos e não sei o quê. E ele dizia assim, o Nicolas Wagner, sou muito ruim. Eu sou muito ruim, sou muito ruim. Eu, não é nada, sou muito ruim. Ele lembrou com o Nicolas Wagner, né? Assim, não, o jeitão não. Ah, sim. Um pouco menor. Tipo, pisco, assim, gente boníssima. O Nicolas Wagner disse, eu sou muito bom. Que verdade. Bom, o Pato... Eu tenho um bilhete, viu, pro Nicolas Wagner, para a Alemanha. O Pato, que time tu colocarias em campo, já que tu determinas tudo lá no Inter e no Grêmio também? No time do Inter? Sim, claro. O Grêmio não vai jogar, só pode ser o Inter. Não, mas não joga, eu não sei se joga o Cuesta. Dúvida, né? Gurizada ainda. Vai ser, segundo eles, vai ser avaliado. O Internacional é Daniel, Saravia, se puder jogar, ou o Heitor, o Zé, o Lucas Ribeiro, e na esquerda o Moisés. E daí, olha, eu jogaria inclusive com uma dupla de zagueiros formada por Lucas Ribeiro e Dourado. Essa seria a minha escalação. Desistiu da ideia, cara. Não, mas olha aqui, o Luca. Se bem que o Inter não joga mais com linha alta, é verdade, Pato. Não, mas estão abraçando a minha ideia, viu? Colegas estão abraçando a minha ideia. Dourado zagueiro. E depois Johnny, Edenilson, Patrick, e colocaria o Bosquilha. E na frente, olha, eu jogaria com aquele menino da base, Vinícius Melo, e Yuri Alberto. Interessante. O Vinícius Melo entrou bem no jogo contra o Atlético Mineiro, hein? Conseguiu ganhar. Eu quero o Vinícius Melo. Mas claro quero Darlan e Vinícius Melo. Claro que ele tá atrás, né, de Galhardo, de Alberto, até do Guerreiro quando estiver de volta aí, mas é um garoto interessante. 19 anos aí, de Sapucaí, o Vinícius Melo. Também. Bota ele pra jogar. Também de Douglas Costa, né? Sapucaí do Sul também. Aliás, Sapucaí do Sul também teve o maior jogador da história de Sapucaí do Sul, Alcindo de Marta Freitas. Morava ali pertinho do estádio Arthur Mesquita Dias e recebeu visita de Léo Jorge também lá. Léo Jorge visitava o Alcindo de Marta Freitas ali. E o Douglas Costa até surgiu um assunto tal, certa vez que estaria por comprar ali a área do estádio sapucaense para ali construir um condomínio, um grupo de edifícios e tal. E claro, haveria uma contrapartida e aí o sapucaense iria até para Esteio, ali próximo onde era o antigo Lansul. Mas não sei se verificou. Tá com dinheiro o Douglas Costa, né? Tá bem, merece dinheiro. Tá merece. Trabalhou pra isso. Trabalhou pra isso. Ganhou honestamente e tal. Eu não invejo ninguém, né? Olha aqui, o Tyson também tá muito bem na foto. Merece. E que bom que eles voltem para cá. Que podiam não voltar mais para cá. Vou lá no Rio, vou lá em Paris. Tipo o Patinho fez questão de vir morar aqui de novo. É legal. Uma pena, eu me surpreendi e me decepcionei, pode que haja uma reversão, que o D'Alessandro não tenha fixado residência aqui. Eu achei que esse ia ficar por aqui. Mas não duvido que acabe vindo pra cá. Tu acha? Acho. Formação ou opinião? Opinião. Ele volta sim. Jamais coloquei nos meus planos ficar morando na Itália. Boa tarde, Dalpisol, aqui é o Lombardi do Balneário Gaivota, Santa Catarina. Estou ouvindo, está muito bom o programa. E o Filipão, como futuro técnico do Grêmio, questiona ele. Dalpisol, tem música hoje, Dalpisol? Questiona lá. Não, hoje não. Não? Do Grêmio? Não, sábado não. Não tem, Patinho? Não, eu tenho que poupar também a minha voz, né? Os treinadores poupam jogadores, eu tenho que poupar a minha voz. Que balaca. Aliás, eu queria informar ao senhor Rogério Belk que no meu cancioneiro, na minha relação de músicas, já estou com mais de 30. Bom, legal, tá bom. Para o meu CD. Já. Tá melhor que o Ernesto já. Sobre aquela informação de Birubá que nos mandou a amiga ali, ela coloca: aqui temos o Juventude e o Grêmio de Birubá. Sim. O Grêmio de Birubá. Fiz jogo lá do Estadual de Amadores. O presidente é o pai do Roger Guedes. Ah, é? Ela coloca aqui. Legal. Uhum.
Eu não sabia. Eu fui fazer jogo lá do União Campestre. Estadual Amador, 2008. Não, 11 ou 12. É por aí. Verdade, tem um futebol amador muito forte lá. Tem esses dois times que são tradicionais, que disputam o estadual, disputam com o Davi estadual, que aliás é absurdo, não tem mais estadual. O único estado que não tem estadual amador é nosso aqui, né? E não tem a mínima perspectiva de voltar, porque tem o da Sertel, do Vale Taquari, o Serra Mar, que agora não tem na região, dentro do possível, agora está acontecendo as semifinais do Municipal de Roca Salles. Eu acompanhei até, é verdade, sim, pela internet. Hoje tudo se transmite aqui. Mas assim, pessoal, mas assim, até o futebol amador, ele é o mais prejudicado pela ausência de público, né? Porque o futebol amador praticamente tu só faz contando com o dinheiro da Copa, a contribuição espontânea de quem vai assistir aos jogos, ou mesmo pagando o ingresso, na maioria é contribuição espontânea, e tu é o time da tua comunidade, um dia tu deixa 20 pila, outro dia tu deixa 15, 10, vai pra ajudar, né? Então, faz mais diferença ainda pro clube pequeno, profissional, e pro clube amador a falta de torcida. E é bom, né? Aquele pastelzinho. Tá louco, né? É coisa bem boa. E ali onde o Nicolas Córdoba conhece bem. Já vem sacanagem. Não. É o tráfico, né? O tráfico e jogo do bicho aí, que também o pessoal abastece, né? Fazer o quê, né? Não tem mais correria também, né? Tá tão frio no estúdio pra estar de luvas. É que isso aqui tá bem em mim, né, tia? Pô, que boiolagem, tá de brincadeira. Não, Renato Portaluppi, era tia Grife, né? O ar-condicionado tá bem na minha direção. Não tinha visto aqui, não. Olha aí, Dixon, Ricardo. Não dá, mas é muita boiolagem isso aí, rapaz. Eu tava congelando, tia. Tá com no bolso aqui mesmo. Tem gente de luvas e cuecão. Tem gente de luvas e cuecão. O Christian Nicolas coloca aqui, ó. Fiquei até agora só pra esperar o Pato cantar. E ele vai me decepcionar? Pô, eu não sei, o Christian Nicolas, ele anda cobrando cachê pra cantar, tem tudo isso, ele é um homem difícil. Não, meu produtor me proíbe de cantar no sábado, porque eu tenho que economizar a voz. Quem é o teu produtor, Pato? Todos os dias. É Dixon Ricardo e Cleiton Franco. Tá. Então o Pato não sabe mais o que é reprodutor, mas produtor ele sabe, tem aqui. Isso. Só aí. Tu é o cara, pessoal, tu é o cara. Mas, pessoal, sobre o Filipão, eu acho que assim, ó, se o Filipão um dia voltar a treinar aqui no futebol gaúcho, a perspectiva, a possibilidade é maior para o Internacional do que para o Grêmio, eu acho, né? Não que ele tenha uma porta fechada. Não volta mais. Ok, pode não voltar, mas se voltar, eu acho que ele teria uma aceitação, porque no Grêmio a última passagem dele foi meio... Tá, mas tu acha que o Filipão tem paciência pra... Vocês acham que o Filipão tem paciência? Eu acho que não tem mais. Ele é ultramilionário. E o Filipão nunca teve como aspecto principal a paciência. Eu acho que o Filipão não tem mais tolerância. Dal. Sim, Dal. Diga, Patinho. Não, eu recebi também aqui no meu WhatsApp muitos pedidos. Então eu vou reprisar a canção de ontem, em homenagem a Maria Bethânia, que ontem completou 75 anos. 75, Maria Bethânia. Pô, já ia me preparar aí. Tá uma gatinha ainda, né, Pato? Ia cantar eu aqui hoje, ia cantar César e Paulinho. Faz de conta que eu sou ele, que eu faço de conta que você é ela. Me ama pensando nele, que eu também vou te amar pensando nela. Ela não, tá uma gatinha já fosse. Atenção, informação aqui do nosso colega Lucas Dias. Inter procurou Diego Aguirre, agora confirmado oficialmente, já fez esse contato. Procurando o treinador. O Inter tá procurando todo mundo. O Inter tá tirando entrevistas, conversas. Não, agora há um contato oficial. Há uma procura por Diego Aguirre. Divulgou o interesse aí ou não? Fontes do Lucas Dias. Então é fonte. O Dorival Júnior disse que foi procurado. Tá que nem o cara que chega na festa e fica tirando pedra em tudo que é gatinha, Pato, né? matou, Pato. Tu que é experiente, namorador. Isso eu não vou criticar. Isso eu não vou criticar. Acho natural. Se a gente fosse gerente aqui da rádio, vai contratar alguém, tu vai querer conversar com o maior número de profissionais, de candidatos à vaga. Isso eu acho natural. Tá, mas quando tu atira pra tudo quanto é lado, como disse o Pato, e com perfis diferentes, gente, como é que a gente vai identificar que tem um critério com perfil diferente, gente? Eu quero ter boa vontade, convicção. Mas olha... Isso chama atenção, tem convicção. O presidente Alessandro Barcelos frisou muito, né, a busca por um estilo de jogo propositivo, mas não é exatamente o estilo de jogo do Aguirre, né?
pressiona lá em cima e tal, mas depois dá uma recuada. Não é exatamente um jogo propositivo. E ao que tudo indica, o Inter buscou o Marco Silva como ficha 1 e agora vai para ficha 2, né? Aliás, esse na minha opinião, eu não sei, porque é muito tênue o limite que há entre convicção e teimosia. Tem essa tese assim, é muito tênue isso aí. É como amor e ódio lá. O cara é apaixonado pela mulher, tem uma guampa e não deve, mas enfim... Não vou avançar no assunto aqui. Mas, então, eu não sei se é convicção ou teimosia. Por enquanto, para mim, aí o Arruda tem essa tese, o Lucas Arruda, que por enquanto que o limite é o tempo, no caso, né? Tu não pode mudar, se tem convicção, tu não pode mudar de convicção no mesmo dia, como o Pato Mori muda, ou Eduardo Osterman muda no mesmo programa, muda de opinião, de convicção. Então, convicção tem que dar um tempo. Mas, assim, pode-se falar tudo da direção internacional, que nem do nosso atual presidente. E não vou falar em política, mas só para dizer. É porque nós não vamos falar nada em política. Ontem já tive as orelhas puxadas. É zero política. Então, assim, ó, se a pessoa se elegeu para presidente, no caso, elegeu-se não foi só de qualquer função, tá? Ok. Se ele faz aquilo que ele prometeu, bom, tem que se respeitar. Se tu fosse contrário ou não, a maioria ganhou. Então, a direção internacional, por enquanto, o trabalho não está bom, não há, assim, algo positivo a acrescentar, a se elogiar, mas eles estão condizentes com as diretrizes que eles estabeleceram e que foram suficientes para que os elegessem. Isso não dá para criticar. Pode dizer, é brincadeira, incompetente, mas não contrata ninguém. Eu tenho minhas dúvidas. Alessandro Barcelos, ele está sendo coerentíssimo com o que ele estabeleceu que ele ia fazer. Errado ou não. Mas o Aguirre não é um técnico propositivo. Mas pode ser, Nicolas, que ele tenha visto que não tem grupo para isso, para esse tipo de jogo. Mas então não vai na entrevista e diz que vai buscar um técnico. Visto antes, então. Perfeito. Diga, Pato. Não, eu acho que desses aí que foram citados, eu acredito que o Aguirre seja o mais propositivo deles. Olha. Exceção feita aquele treinador lá de Portugal, que ninguém tem conhecimento de que modo joga, se ele é branco, preto, se ele é chinês, japonês, o alemão. É português, viu, Pato? O português, pois é. Patinho! Opa! Tá pronto? Vamos lá, então. Manda. 2, 3, negue seu amor, o seu carinho, diga que você já me esqueceu, pise machucando com jeitinho esse coração que ainda é seu, diga que o meu pranto é covardia, mas não esqueça que você foi meu um dia. Opa! Pô, isso aí é do... melhor deles. Do grande Adelino Moreira, hein? Pô, é dele de mais alguém, mas o outro eu não me lembro, mas... Cantado por Maria Adelino Moreira. Adelino Moreira, como dizia o Ítalo Gal, o Nelson Gonçalves. Se tivesse aqui no... Adelino Moreira. Se o Kenny Braga estivesse onde está sentado ali, já teria levantado, onde está o Nicolas Wagner, tropeçando, quase caindo, a gente com medo, se cai, vem direto ao banheiro, provocando furor das gurias da limpeza aqui, que não chega a tempo ali. E as senhoras, pelo amor de Deus... Deixa eu acabar, pô. Deixa eu acabar. Meu Deus. Já, Pato, elas dizem assim, a gente acabou de limpar, seu fulano, banheirinho limpinho, tem uma estratégia, dá umas duas que é o horário mais calmo, né? Então que elas fazem a faxina do banheiro ali, né? E aí vai o Kenny Braga ali, enfim. Entregou que é o quê? Ângelo! Oi! Valeu pela parceria. Fazendo grande Napisol, sempre um prazer estar contigo, viu? Muito obrigado. Mais tarde, vamos almoçar. Prazer. Um beijo, Pato. Hoje tá liberado. Eu acho que hoje o tá apaixonado. Eu senti hoje meio introspectivo. É pra ser sincero, eu jamais vou mentir pra audiência, tô ressaqueado. É mesmo? É isso aí. Só tu? Tô ressaqueado. Mas aí alguém percebeu que talvez outro integrante da bancada... Aqui é... Paldurecência sempre, né? Que ele sempre fala muito, né? Eu tô apaixonado por você. Olha aí, Patinho, é isso aí. Mas com essa voz abrudorada, tem paixão pelo Patinho, né? Hoje vai ter distribuição de abajures em casa. É claro.
Nicolas Córdova, valeu pela parceria aí. Valeu, vocês continuam, né? O Nicolas também. Valeu. Vai almoçar com o camisolão agora em Gravataí. Valeu, o restaurante ali. Não. O camisolão. Marmitinha. Tô morando junto, né? Qual é o... Pode falar o restaurante, a Margina não tá ouvindo agora. Qual é o restaurante que tu vai almoçar lá? Sai um toquinho aí, vai tranquilo, vai tranquilo. Moram juntos e não há beliche no apartamento. Pronto, mas não falo. Sim, pode ter 2 camas solteiras. Sofá. Sofá. Não falei nada. Falou nada. Não tem beliche, eu falei. Sim, muito bem. Ficamos por aqui, a garotada prossegue aí, a turma toda, uma tarde especial pra você. Eu volto na segunda-feira. Tá trabalhando pouco, por sugestão médica, porque tô com a voz ainda em recuperação. E o Choco? Grande Choco, tá aí, tá latindo, ó. Para aí, Ângelo, daí eu fico mal. Me incomodei, o Chico fez mal com uma cadelinha aí do condomínio ali. Fizeram exame de DNA? Não, mas enfim, eu vou ter que... Aliás, vai ter que assumir. O Belk e o Chico são muito famosos, assim como o Dalpisol e o Choco. O Choco é a criaturinha ontem eu tava assim, tomando especial. uma no mercadinho da rua, né? E aí um ouvinte nosso me ataca, me cumprimenta e tal, a gente troca uma ideia, ele... Vem cá, o Chico e o Belk moram aqui pelas voltas também, porque eu vejo eles toda hora, né, dando uma volta. Em lugar, vamos na Voluntários, vamos no Botânico ali, porque eu tô... Como assim? Eu sou itinerante, né? Sou que nem banheiro químico. Mas ele também? No lugar. Também, vai comigo, claro. Meu Deus. Ficamos por aqui, ô Choco, segura as pontas aí. É isso aí, filhote. O filhote tá demais de inteligente, de diferenciado. Olha... Tá postulando uma vaga aqui no Dupla em Debate. No próximo Dupla que tiver o Kenny Braga, eu quero provocar um assunto e quero a opinião, tu vai concordar no Beiro também, mas do Kenny Braga sobre o aumento do preço do vestuário canino. Pois é, tá subindo muito, né? Mas eu quero, mas eu quero propor pro Kenny Braga. O preço é lá em cima. Eu quero propor uma variação do Kenny Braga. Kenny Braga. Estamos apavorados. Quem usa roupa é gente. Ontem ele ganhou um brinquedo, uma abóbora que faz barulho, Belco. Ele enlouqueceu com a tal da abóbora. E jogava tudo. Mas é uma abóbora daquelas que tem um barulho assim, ele vai pra cima, então fica aquele barulho todo, leva por toda a casa. Vai dormir, leva a abóbora junto. Tá louco. Ficamos por aqui de novo. Agora sim, né? Dixon Ricardo, tchau.